Vai ficar 3 horas de gravação, você só vendo minhas caretas de desespero. Pronto. Acho que agora vai dar. Depois eu junto as partes. Ai, comendo um bolo. Cada... Hoje a mulher tá comendo tudo que ela nunca come durante a manhã. Tudo. Agora foi? Agora tá aparecendo? Tá. Tá. Tranquilo. Sua imagem tá melhor e eu tô vendo o negócio também, a apresentação também. Agora vai, hein? Ufa, que delícia. Então, ó, esse comprimento do nariz vai ser dado pelos terços, pelo terço médio, no caso, né? Então, esse tamanho de comprimento é aqui, do meio da sobrancelha até o final total do nariz, que a gente já vai ter medido lá na matemática da beleza. Então, vai ser proporcional quando esse comprimento ele tá parecido com os outros. A gente fala assim, os textos têm que ser iguais. Mas, assim, se for uma diferença muito pequena, tipo, um é 5,5, o outro é 5,4, o outro é 5,3, muito parecido, sabe? Essa diferença de 1, 2 milímetros ainda é parecido, já tá proporcional pra gente. Então, assim, se ele tá parecido com os outros 2 terços, ele vai ser um comprimento de nariz proporcional. Ou então, se o rosto é muito curtinho e ele está entre ali os maiores terços do rosto, também vai estar proporcional, porque a gente quer alongar esse rosto. Agora, quando esse terço é o maior de todos, é ele que está trazendo essa área mais comprida para o rosto, comparado aos outros 2, esse nariz vai ser longo. E aí a gente tem uma desproporção nesse comprimento, a gente tem que tomar cuidado com as escolhas do contorno. Então, quando o nariz é longo, não dá para a gente fazer aquele contorno que vem desde a sobrancelha até a ponta. Porque quando a gente cria essa linha contínua, a gente alonga mais ainda, dá essa sensação de continuidade para o cérebro. Ele vê como se não tivesse fim aquela linha, sabe? Então o nariz alonga demais. Outro cuidado, não dá para fazer contorno na diagonal na bochecha desse nariz que é longo. Porque senão dá mais essa sensação ainda de verticalidade. Aquela iluminação triangular aqui faz a mesma coisa. Tudo que dá essa sensação mais em pé nessa região central vai alongar esse nariz. Então, nesse caso, o que é legal? Se precisar fazer contorno no dorso, se quiser fazer contorno no dorso, é legal fazer aqui em cima, para na metade, faz aqui embaixo. Não deixa conectar, sabe? Porque só da gente não conectar já ajuda a não dar esse alongamento. Outra coisa, fechar aqui a ponta do nariz ajuda a dar uma achatada também. Fazer só em uma das partes. Faço só na raiz ou faço só na ponta, também ajuda a não alongar. E a escolha da posição do contorno e do blush nessa bochecha, de fazer mais alto no rosto. Porque quanto mais alto você faz, mais curta essa região vai parecer ser. E aí dá uma diminuída no comprimento do nariz. Outra coisa que ajuda a diminuir, essa é bizarra, mas faz muita diferença. Esfumado inferior grosso. Quanto mais grosso é o esfumado inferior aqui do olho, menor o terço parece, porque parece que o olho termina mais para baixo. Então, fica com menos espaço aqui nessa região. Então, logo o nariz também fica parecendo mais curtinho. Então, todos esses detalhes vão ajudar a trazer mais equilíbrio. Tem que lembrar que quando a gente está falando de terços, a gente sempre vai buscar diminuir o que está maior e aumentar o que está menor visualmente para gerar equilíbrio. Então, claro que aumentar os menores terços já vão ajudar a equilibrar o tamanho do nariz comprido também. Então, sempre trabalhar com o todo. Agora, quando esse terço é o menor do rosto, de todos os 3, ele é o menor que tem, esse nariz está curto. E aí, um nariz curto traz uma certa infantilidade, uma certa fragilidade para a imagem do rosto, diferente de um nariz comprido que já traz uma imponência e uma força. Então, é interessante já fazer essas linhas contínuas, fazer um contorno mais na diagonal, um triângulo de iluminação que ultrapasse o final aqui do nariz pode ajudar muito também. Outra coisa que tem que tomar cuidado, a boca.
Se aumenta demais o volume do lábio superior, aproxima demais do nariz. Então, num nariz comprido, ele vai parecer ainda mais comprido, porque vai estar muito perto da boca. Agora, num nariz curto, isso é interessante, porque vai parecer que o nariz ele foi mais para baixo até chegar perto da boca. Então, é importante trabalhar pensando justamente nisso, nessa diferença de... Não diferença, desculpa, nessa união de efeitos, de partes que vão estar afetando. Então, fazer um chamado inferior mais fininho também vai ajudar, para que a gente equilibre o tamanho desse terço. Então, pensa aqui, nem precisa medir para saber que esse terço é o maior de todos, esse terço o menorzinho de todos. Está parecido com o de cima, mas ainda é um pouco menor. Então, nesse caso aqui dela, a gente precisa fazer já sei, peraí. A gente precisa fazer um contorno que seja mais realmente alongado, que a gente consiga trazer mais essa sensação de continuidade para não ficar um queixo muito grande, não ficar uma testa muito maior também. Eita, que a sombra fez essa cor, foi quase a cor dela. Então, é legal vir desde a sobrancelha até a ponta e evitar fechar na ponta. Porque se a gente fecha, a gente dá essa sensação de achatamento também. Então, é bem legal a gente trazer essa continuidade, fazer o contorno mais diagonal e que não seja tão altão para ganhar esse espaço aqui nesse terço. O blush acompanhar da mesma forma. É muito interessante fazer aquela iluminação aqui, mesmo que seja sutil, que seja com pó, que não seja um corretivo muito mais claro, já vai ser legal, porque vai criar essa sensação visual. Então, tudo isso vai tender a trazer mais equilíbrio com as outras partes. Inclusive, fazer esse contorno um pouco mais baixinho ajuda a equilibrar com essa parte inferior, que é maior de todas. Então, já vai deixar tudo um pouco mais parecido. Faz sentido? Muito. Tá travando? Eu tinha visto o modelo aí lá no material, tinha ficado passado, assim, tipo, porque o nariz dela é difícil a gente ver, né? Uma pessoa com o narizinho assim, né? Tão em pezinho, muito assim, em pé, né? muito em pé, de porquinho. Parecia até que ela tá assim, ó. Ela tá um pouco, é bom você pensar nisso. Tá um pouquinho de nada, se você reparar, um pouquinho de nada o celular para baixo. A gente consegue reparar pela íris. Você vê que a íris não tá assim para a câmera, tá um pouquinho assim da câmera. Né? É e o pouca duro que muda é porque o olho dela também tá bem exposto, né? Então isso interfere bastante, né? Isso. Isso é uma coisa até de pensar aqui. Vai acontecer muito, tá? Você vai pegar umas fotos terríveis para analisar, porque tem umas que elas não têm essa capacidade. Essa aqui ainda tá boa, não tá tão distorcida, é uma coisa muito milimétrica. Ela realmente tem esse nariz bem pezão mesmo, é realmente bem curtinho, a região inferior realmente é bem maior, mas tem umas que elas vão tirar foto assim, ó, para você. Você sumiu para mim. Ah, jura? Vamos ver. Voltou. Voltou? Ai, que delícia. Ufa. Vão ter umas que vão tirar foto para você assim, ó. Bem assim, o celular bem embaixo. Então, assim, eu vou confessar. Por conta da experiência, hoje em dia eu tô meio escaralhada com isso. Perdoa a palavra, mas essa é a verdade. Eu tô fazendo com a foto que elas estão me mandando. Porque como eu já tenho noção do que aquilo é realmente no real, eu não tenho perdido muito tempo pedindo para elas refazerem. No início, eu recomendo que você peça para elas refazerem, até para você comparar, do tipo, poxa, o olhar está mais abaixo, olha como muda a exposição de pálpebra, olha como muda a percepção da exposição da linha da água, o celular está muito abaixo ou muito perto, muda muito a percepção de tamanho das coisas, dos terços, da distância entre os olhos, mas vai chegar uma fase que você já vai ter totalmente essa noção, vai falar,
vou analisar assim mesmo. Já sei que no real vai ser um pouco diferente e tá tudo bem, porque elas às vezes são um pouco difíceis. Inclusive, se você reparar, no material editável que eu mandei para você de orientação de fotos, eu até coloquei uma coisa diferente do meu, que foi uma dica de um designer gráfico que eu recebi. No meu, eu tenho foto do que seria errado ela fazer. No seu, eu só coloquei escrito lá no final, no editável para você. Por quê? Porque ele falou assim: hoje em dia as pessoas não leem nada. Então, elas vão passar rápido pelas imagens e não vão ver o que é a imagem do certo e o que é a imagem do errado. E aí elas vão copiar, muitas vezes, o errado. Então, só deixa a foto do que é certo, porque se ela só olhar a imagem, pelo menos ela vai copiar o que é certo. E o que está errado, você só deixa escrito no final, só para ali cumprir a tabela para quem lê. Eu tenho alunas que mandam fotos, assim, perfeitas. Ali elas são sensacionais comigo, mas tem umas. E vou te falar, não tem a ver com idade, não. Tem a ver com vontade. Tem a ver com vontade. Porque eu tenho uma aluna mais velha, assim, que elas conseguem fazer a foto direitinho. Tem umas que são super novas e estão tirando a foto aqui, ó. Travou. Eu sumi. Vamos esperar voltar, né? Peraí. Eu tirei também, né, as minhas lá do errado. Aham. Esse é o medo, né? Porque realmente, assim, elas não leem nada. Nada. E aí eu pensei, né, também, tipo, nisso. Eu falei, ainda se tem as fotos, elas conseguem ver e tal, né? Mas, assim, é difícil de fazer a foto. Até eu, quando fui fazer a foto, eu não gostei da minha foto que eu fiz, tipo, de frente. Porque eu achei ainda que tá um pouco... Parece que a minha expressão ficou mais triste do que eu realmente tenho, sabe? Do que você se vê naturalmente. A minha, nossa senhora, eu pareço uma coitada. Exato. Eu falei assim, oxe, que cara é essa, gente? E eu... Porque, né, sem expressão, sem nada. Eu fiquei assim, na hora que eu tirei a foto, eu falei assim, achei, mas eu tenho essa cara de coitada. Mas é essa cara mesmo que eu fico quando eu só tô respirando? Eu achei engraçado. Mas eu falei, eu acho que é isso, né? Sei lá, mas tipo, eu até vou fazer, eu até pensei, falei, acho que eu vou refazer. Só que eu falei, bom, eu não vou refazer coisa nenhuma. Vai refazer nada. E deixa eu te perguntar, por que não me mandaste o teu material para eu ver? Eu tô quase acabando. Eu acabei colocando aquelas imagens também, sabe? Dos errados lá. Eu acabei colocando também. Não é um problema. Fiz um negocinho ali. Faz um teste. Durante um período de tempo, vê se elas vão te mandar certinho. Se elas estiverem te mandando certinho, beleza, não tira. Mas se você tiver uma taxa de pedir para refazer muito grande, tira as erradas. Tá. Uma das minhas mentoradas, ela inclusive não manda PDF, ela manda vídeo. Eu acho super legal. Ela tem um vídeo que ela mostra como fazer a foto. Ainda assim, algumas mandam errado. Eu pensei em fazer isso também, só que pensei em gravar um vídeo também. Porque aí teria que ter tempo para produzir, eu não tenho esse tempo nesse momento, mas eu quero fazer. Porque eu sei que as meninas, principalmente assim, as pessoas que têm um nível social um pouco mais baixo, têm ainda mais dificuldade de interpretação, né? Sim. Porque, enfim, infelizmente, muitas vezes não sabem mesmo ler, não sabem interpretar, né? Um texto. Então, eu pensei mesmo em fazer um vídeo, assim, gravar um vídeo explicando direitinho como apoiar o celular, como gravar, como fazer, né? Como ativar o temporizador. Como ativar o temporizador, essas coisas todas. Se bem que cada celular tem um jeito de fazer, né? Mas aí você também pode colocar como opção, ao invés dela tirar foto, ela botar a câmera para gravar. E aí bota a câmera para gravar, senta para você, fala para contar até 3, vira de lado, conta até 3, te manda esse vídeo e você faz o print do vídeo. É uma ótima opção também, porque gravar, elas sabem deixar o celular gravar sozinho. Então, eu acho que futuramente pode ser sim. A gente tem que começar com o mais simples possível. E depois ir aprimorando. Mas é uma ideia muito legal. Eu mesma já tive vontade de fazer, mas às vezes a gente cai assim, um pouco no automático do que já está funcionando e deixa quieto. Porque a gente tem que produzir também, né? Então é um tempo de produção, é um tempo de... A gente tá mal conseguindo fazer o que a gente já faz. Então é muito complicado. Tá entendendo? Eu pensei nisso, eu falei assim, vamos ver lá nas minhas férias de janeiro. Exato.
Exato. aí, né, tipo, eu tô querendo tirar férias e ao mesmo tempo trabalhar, né? Tipo, colocar essas coisas no eixo ali, né? Sim. Eu tô com mais ideias para não deixar vocês muito frouxas, não. Tô com mais ideias aí. Porque eu nem posso parar muito, não, porque a cabeça vai ficando tomada mesmo Vai dando mais bitolada. Eu tô com mais ideias aí, principalmente para o início do ano, para não deixar vocês correrem muito frouxa e para dar uma. Para começar o ano legal. Então. Acho que é importante descansar, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar muito tempo, não, porque eu quero ficar sei lá, quero pegar um final de semana, sabe? Ir pra um chalé sem internet. Sim. E depois voltar. E volta com tudo. Eu acho ótimo também. Acho ótimo mesmo. Maravilha, senhora. E aí, comprimento é isso. Vai definir muito dessa posição de contorno, de blush também, de espessura de esfumado. E aí, a largura, a gente também vai ter visto lá na matemática da beleza. Também é algo que a gente vai ver de aba a aba do nariz. Então, aqui é importante lembrar o seguinte. Geralmente, quando a gente vê alguém, a gente vê muito a largura do nariz pelo dorso e a ponta. Mas visagisticamente falando, para a gente, essa largura está associada à aba. Então, tem que tomar um cuidado se o que está te incomodando e querendo gerar transformação é realmente a largura ou se é o dorso e ponta. Porque isso muda um pouquinho a escolha. Quando essa largura é proporcional, ou seja, ela é a medida padrão do rosto, ou está igual à largura dos olhos e distância entre os olhos, não tem muito o que fazer. Pode trazer um contorninho suave para devolver sombra no dorso, mas nada a nível de mexer com a percepção de onde essas abas terminam. Esse é o pensamento, quando a gente pensa em largura mesmo. Quando essa largura de aba a aba ela está menor do que a largura dos olhos, que é a distância entre os olhos, do que o proporcional que a gente descobriu para o rosto, esse nariz é fino. Agora, pensa comigo. É uma desproporção que alguém vai querer mexer? Ele é fino. Alguém vai querer alargar isso? Não vai, né? É aqui que entra aquela máxima do visagismo de se eu não posso fazer nada, pelo menos que eu não piore. Então, assim, tá fino, não vai encher de contorno e iluminação nesse nariz. Deixa quietinho, põe um iluminador na ponta só para dar uma arredondadinha nessa pontinha e tchau e benção, segue em frente. Não tem o que fazer. Agora, quando a gente fala de um nariz largo, que essa medida de aba a aba está maior do que a distância entre os olhos, maior do que a largura do olho, maior ali do que aquela medida padrão, eu estou falando que eu preciso tirar do cérebro essa percepção de onde a aba do nariz termina, para ficar mais proporcional. Então, não necessariamente aqui o foco é o dorso do nariz, mas é essa lateral. Então, o que é que vai afinar essa região dessa largura? É a gente tirar a sombra que a aba faz na bochecha, porque é isso que determina onde ela termina. E como que a gente tira uma sombra? Iluminando. Então, quando a gente vem com aquele corretivo aqui na lateral do nariz, puxando para a bochecha, ou nessa lateralzinha de aba aqui, puxar para a bochecha, a gente traz essa sensação de não saber onde a aba do nariz termina, dessa região de lateral virar uma coisa só com o centro do rosto, com a bochecha. Então, aí sim a gente afina essa largura. Às vezes, isso precisa ser associado a um contorno no dorso do nariz, porque ele também é mais bruto e mais largo. Mas é interessante lembrar isso, que essa largura tem a ver com essa região. Isso muda bastante a percepção do que a gente vai fazer e muda também o quão transformista essa maquiagem vai ser ou não. Não é uma coisa que eu faço muito, porque meu estilo de maquiagem não tem uma grande iluminação. Eu não sou tão fã desse contraste, porque eu acho que traz uma maquiagem um pouco mais carregada. Tem cliente que gosta, e aí é nisso que eu apelo para poder fazer uma maquiagem mais pesada, porque eu realmente não sou da maquiagem pesada, às vezes é difícil pesar a mão, mas às vezes dá para a gente fazer de uma forma sutil e fica bem bonito também.
E aí, uma coisa que é importante a gente falar, a nível dessa questão de largura, é da largura da raiz do nariz. Que não vai estar dizendo se esse nariz é largo ou é fino, mas é uma região que vai exigir um contorno se for uma região um pouco mais larga e masculina. Então, se você reparar, essa região aqui, ó, superior do nariz das duas, é bem larguinha. Nesse caso, para ela, faz os olhos serem afastados. No dela, apesar de larga, é proporcional com a largura do rosto, mas os olhos ficam parecendo mais curtinhos, porque realmente são. Então, nesse caso, quando a raiz do nariz ela é mais larguinha, traz muita delicadeza a gente trazer esse contorno. Às vezes é só aqui em cima, aqui da sobrancelha até a direção do início aqui do canto lacrimal. Isso aqui já muda tudo. Deixa mais fino, deixa mais feminino, aproxima os olhos em caso de olhos afastados ou olhos muito curtos que podem aparentar ser afastados. Então, é uma região que vai trazer delicadeza muito forte para o rosto. É uma região importante da gente analisar se está fina ou não, se tá mais larguinha. Faz sentido? É uma característica que não se fala muito, mas que faz uma diferença muito grande na maquiagem e na comunicação desse rosto. Maravilha? Maravilha. Maravilha, senhora. E aí chegamos na ponta do nariz. Ponta é uma coisa muito visual. Esse nariz ele pode ser mais pontudo, que tem aquela ponta mais triangular mesmo. Uma coisa meio... como é o nome daquela personagem? Tem uma personagem de um desenho da Disney. Eu vou mostrar aqui para você. Não sei se você chegou a ver, mas ela é meio que ela é uma vilã. E para trazer esse ar de vilã, uma das coisas que eles fazem é desenhar esse nariz bem pontudo e triangular. A nova onda do imperador. Isso, a Isma. A Isma. Olha esse nariz. É muito bom, gente. É muito bom. É verdade, ela tem o nariz bem assim, né? Triângulo, uma coisa bem triangular. Então, isso traz esse ar de vilã, de malvada. Uma coisa que é interessante a gente saber é que na natureza, as coisas naturalmente têm acabamentos arredondados. Nada na natureza que foi produzido pela natureza é reto. Reto, pontudo, sabe? Você pode olhar, inclusive, no nosso corpo. Uma das coisas mais pontudas que a gente tem é o nosso cotovelo. E ainda assim, ele é arredondado. Ele não é aquela coisa triangular, pontuda. Quando cai uma árvore na natureza, não cai aquele corte reto, seco, definido. Então, toda vez que tem uma coisa muito reta, recortada, definida, pontuda, quadrada, teve ação do ser humano. Então, isso já manda para o cérebro uma imagem de artificial. Então, quando o nariz é muito triangular, muito pontudo, ele fica bem artificial. E vou te falar, não é difícil encontrar nas mulheres, não, tá? Eu tenho uma cliente, que eu vou pegar aqui foto dela para te mostrar. Ela tem exatamente esse nariz bem parecido com o da Isma, inclusive. Vou pegar aqui para você ver. Uma querida, mas é um narizinho bem complicado. E ela tem um negócio que ela tem um fundinho em um lado do nariz. Eu atendo ela, sei lá, deve ter uns 4 anos. E até hoje eu nunca perguntei se ela fez alguma coisa no nariz. É isso aqui de nariz, isso aqui de nariz. Você sumiu. Sumi? Muita tristeza. Tá sumindo e aparecendo, mas agora sumiu e sumiu. Agora sumiu sumida. Sumiu sumida. Agora voltou. Pronto, voltei. Olha isso. Ah, mas ela tem alguma coisa aí. Não é possível. Eu também acredito. Parece muito nariz de rino. Isso aí. Parece total. Olha o comprimento desse nariz, Doris. Porque esse nariz é muito curtinho para ele ter essa ponta.
muito curto, muito levantado, muito pontudo e tem um fundo em um dos lados. E aí, quando ela me pede, que ela ainda pede para fazer contorno, tá? É isso aqui de nariz. Com ela, eu jogo o visagismo no ralo, porque ali realmente eu tenho um carinho por ela e preciso do meu dinheiro. Então, não vou discutir. E tem cliente que não adianta, ela tem uma imagem totalmente distorcida dela mesma. Não tem o que fazer. A cliente que eu atendi domingo também é assim, ela é minha prima, inclusive. E assim, ela tem um negócio com o nariz, cara, e eu falo pra ela, você tem que parar com isso, porque seu nariz é proporcional ao seu rosto. É um nariz grande? É um nariz grande, mas o seu rosto é grande. Não tem como você ter um narizinho pequeno, mas ela odeia o nariz, ela é traumatizada com aquele nariz desde criança, porque acho que tinha muita piadinha, né? E ela ficou traumatizada com o nariz, mas, ia ficar feio se ela fizesse qualquer coisa no nariz, sabe? E ela gosta que eu contorno e tal do nariz. Mas aí eu vou lá, tá com um iluminadorzinho aqui, porque eu acho que até quando o nariz é muito grande, a pessoa já tem um rosto muito grande, você fazer contorno, às vezes você piora a situação, porque você traz atenção demais, né? Exatamente, exatamente. Chama ainda mais atenção. E aí, minha filha, é pior ainda, porque só vão olhar aquilo e vão olhar do tentativa de afinar um nariz grande. Exato. Essa é a sensação que eu tenho também. Total. E assim, é uma coisa muito engraçada como as partes do rosto viraram itens de um catálogo, né? Eu quero ter aquele nariz. Aquele nariz. Fia, e é impossível, né? Não, sapato isso não. É. Bizarro, é bizarro. Então, assim, quando é pontudo desse jeito, eu acho assim, o ideal é não fazer nada. Mas um iluminador mais redondinho traz uma sensação mais de bolinha na ponta. Então, ajuda a dar uma contornada. Agora, a dar uma naturalizada. Mas trazer contorno, aquele contorno triângulo que fecha aqui na ponta. Terrível. Terrível. Aquele contorno que fazem, que dá essa fechadinha aqui em cima no contorno, isso é para arrebentar. Então já é pontudo, vai ficar pontudo arrebitado. Fica uma tristeza. Agora, essa ponta ela pode ser arredondada, que é o natural. Só que ela pode ser uma arredondada associada a um tamanho maior. E aí, se for o caso, a gente pode fazer um contorninho que vem fechando aqui, assim, para justamente trazer uma diminuição, um afinamento, mas assim, é o natural, né, gente? É arredondado, natural. É o que se espera, no caso. E aí, ainda sobre essa ponta, ela vai dizer muito da inclinação desse nariz. Então, essa ponta, ela pode estar... Vou virar de perfil, você vai ver. Ela aponta para frente, retinha. Você vê, meu nariz não é um nariz arrebitado, assim como o seu, é um nariz reto. Então, é uma inclinação retinha. Isso é neutro, feminino, natural. Só que esse nariz, como o dessa cliente que eu te mostrei, ele pode estar com essa ponta apontando para cima. E aí é um nariz arrebitado. Traz um ar de malévola também, um ar de vilã. Às vezes traz um ar meio de porquinho. Então, podendo evitar botar iluminador nessa ponta, melhor ainda. Não escurecer aqui embaixo também, porque só levanta mais ainda. Agora, eu gosto de falar dessa inclinação de um nariz caído, porque tem alguns pontos. Esse nariz ele pode ser caído por estrutura óssea mesmo. Então, a ponta, ela literalmente aponta para baixo. É como se também juntasse um pouco com o septo e aí fica bem para baixo. Ela pode estar associada a um envelhecimento. Então, envelheceu, o nariz não para de crescer, né? Cartilagem começa a cair, que a gravidade está aí para isso. Mas ela também pode ser uma característica étnica. Foi até por isso, inclusive, que eu escolhi colocar a Alba Flores. Você chegou a ver lá a Casa de Papel? Ai, maravilhoso. Nossa, eu ficava com ranço nessa época, que todo mundo ficava fazendo essa menina, os desenhos dela com rinoplastia. E aí eu achei genial, porque quando ela foi em alguns programas e falaram sobre isso, ela se posicionou e falou que ela não tinha vontade nenhuma de fazer nada no rosto dela. E aí o povo começou a ver que realmente, se ela fizesse, ficaria desproporcional à expressão do rosto dela. Ela tem uma questão mais étnica, que mistura uma coisa latina com uma coisa meio árabe. E os árabes costumam ter esse nariz mais caidinho. E tem uma expressividade no rosto dela mais forte. Junta essa sobrancelha bem volumosa, com o cílio muito cheio dela, com esse... Você imagina, essa mulher que tem muito cabelo, muita sobrancelha, muito cílio, um olho que é um pouco mais aberto, então é um olho maiorzinho,
com um nariguinho. Um E rosto é o que faziam nela, né? É o que faziam, é o que esses médicos aí faziam, né? Tipo, fazer aquele narizinho de rino mesmo, né? Aquele Gente, narizinho com a pontinha assim pra cima. E aí, assim, obviamente, traz mais feminilidade, né? mas Mas ia perder não é totalmente a totalmente a autenticidade característica dela. dela. Exato. Exatamente. A expressão do rosto, a autenticidade, essa coisa mais genuína mesmo, não faria o menor sentido. Então, às vezes, esse caído não é um problema para essa cliente. Por isso que é sempre importante a gente fazer uma pergunta, a gente vai falar muito disso na nossa próxima sessão, mas fazer uma pergunta do o que você não gosta de chamar muita atenção no seu rosto. Se ela não fala sobre essa característica, eu vou mudar por quê? É aquela coisa de entrar num padrão, entende? De sempre trazer um rosto para características padronizadas e perfeitinhas. Então, levar em consideração também essa mulher é a coisa mais importante. Se for o caso dela se incomodar, é aquela coisa de escurecer a ponta e colocar o iluminador mais acima da ponta. Que aí dá uma arrebitada, dá aquela fechadinha também aqui, vai ajudar. Mas assim, se fizer sentido para essa mulher. Tem cliente que se incomoda, mas aí às vezes elas se incomodam assim. O nariz não é caído. Ai, mas quando eu sorrio, ele aponta para baixo. O que eu posso fazer, Fia? Não tem como eu mudar o que acontece quando você sorri. É muito louco isso. E é uma das coisas que eu aqui, pelo menos, é uma das coisas que eu mais escuto. A reclamação do nariz. Assim, é uma coisa bem. Só que às vezes não é nem sobre o que a pessoa vê dela, é sobre o que o que fala. vê nela, né? É o que fala. E uma coisa que eu gosto bastante, que eu costumo fazer aqui, não sei se faz sentido, mas é o que eu achei que, tipo, funcionou ao longo dos anos aí nos testes que eu fui fazendo. Tamara? Tô aqui. Tô te ouvindo. Aí sumiu aqui para mim, mas tá bom. Tô te ouvindo. Mas uma coisa que eu faço, eu tento fazer, é realçar a cor dos olhos dela, quando ela se incomoda com o nariz. Porque daí ela olha, eu normalmente coloco uma corzinha de contraste para ela tipo olhar e falar assim, nossa, meu olho parece mais claro, para ela não dar atenção para o nariz. É isso. Para tentar tirar mesmo. Eu tento tirar de alguma forma a atenção, ou na boca, ou nos olhos. Mas os olhos eu gosto mais, porque os olhos também são bastante expressivos, né? São mais expressivos, eu acho, até do que a boca, né? Da pessoa, óbvio. Então, é uma coisa que eu acho que funciona o cérebro olha no rosto, são os olhos. Então, trazer foco para os olhos é muito inteligente. Porque além de, no mapeamento da visão, ser para onde a gente olha primeiro, quanto mais atraente tiver esse olhar, mais a gente foca naquilo e não vê outras coisas. Então, o que você faz é extremamente inteligente. É trazer realmente o foco para outras características. Isso ajuda demais, demais. Tem duas partes do rosto que é assim, reclamação universal, que são as mais afetadas. É nariz e testa. Eu nunca vi características para serem tão apedrejadas quanto nariz e testa. E eu acho que o terceiro lugar é boca, né? Fica lá nos trend topics, né? Ou a boca é grande, ou a boca é fina, ou a boca é caída, ou a boca não é não sei o quê. É sempre aí é torta. Olha. O povo para arrumar coisa para reclamar é bicho mulher, né, minha filha? Nossa Senhora! Mas também escolhendo a gente desde criança, né? Aí não tem jeito. Exatamente. Segurança, né? Já cresce toda destruída, porque a gente é chamada a ser perfeita o tempo todo. Então é complicado. Por isso que eu acho que o nosso trabalho ele é tão importante quando a gente, tanto no atendimento, quando a gente tem mais abertura com a cliente, mas principalmente num curso de automaquiagem, numa consultoria de noiva, quando a gente consegue fazer essa mulher se olhar de um jeito diferente. Uma aluna essa semana falou isso para mim, falou, nossa, você me explicando sobre a minha sobrancelha, eu nunca nem dei tanto valor a ela, assim, tô olhando com outros olhos. Então, assim, a gente acaba dando um nome e explicando sobre características positivas que faz ela parar de dar tanta importância para aquilo que ela sempre ouviu como negativo, assim, sabe? Ou que ela criou na cabeça dela como negativo. Então, a gente acaba tendo um peso e uma possibilidade de fazer um bem a essa mulher na forma como ela vai se olhar no espelho muito grande. Quando a gente entende dessas características, sabe o que comunica e a gente coloca mais foco naquilo que está comunicando coisas positivas no rosto dela. É até uma coisa que eu já vou adiantar, já que a gente está falando disso, na hora de entregar uma análise visagista.
quando a gente explica para essa cliente, é muito importante a gente focar em explicar sobre uma característica, explicar o que ela está comunicando no rosto, começar sempre com os elogios, com a parte positiva, e minimizar a parte em que a gente precisa trazer certos trabalhos, certas modificações. Então, a coisa do trazer o levemente assim, a gente vai buscar trazer proporção, vai valorizar se a gente trouxer tal efeito, para que a gente tire esse peso de defeito, de transformar, de errado. Eu tenho muito esse tato no falar com as alunas por causa disso. Então, eu sempre começo falando daquela parte de tudo que tem positivo, de tudo que comunica de positivo, para depois falar dos pontuais do que a gente vai fazer, para que não tenha mais esse peso tão grande para elas. Isso é bem importante. Show, senhora? Show. Aí, para a gente finalizar o nariz, a gente tem algumas poucas características, mas assim, profundidade do nariz diz respeito justamente a esse pronunciado dele, essa distância da ponta até a aba do nariz, que aí diz o quão profundo, pronunciado ou proporcional ele está nessa projeção de perfil. É uma medida que a gente vai ver mais visualmente. Porque matematicamente falando, na foto, dá errado. Numa análise ao vivo não dá, mas na foto dá erro de escala. Eu acredito que eu falo isso na aula de fazer essa análise à distância. Dá erro de escala, porque a foto de perfil e a foto de frente, como elas estão separadas, a gente dá zoom separadamente, dá um errinho de escala nessa projeção. Então, é uma coisa que a gente consegue ver mais visualmente. Se esse nariz está mais projetado comparado a um queixo, uma boca, e aí ele é um nariz mais pronunciado, e aí, nesse caso, não é interessante trazer iluminação nesse nariz. Se ele é um nariz que ele está mais para dentro realmente desse rosto comparado a um queixo, a uma glabela, a uma boca, e aí realmente é um nariz que está mais achatado, muito comum em mulheres orientais e indígenas. Então, e aí é interessante trazer bastante essa questão de um iluminador para projetar. Ou se não, por exemplo, ó, de lado. Tem queixo, tem boca, tem nariz? Nariz tá... Eu voltei a aparecer? Não. Ah, tá, eu tô virando de ladinho, né? Tá. Eu imaginei que você estava assim de lado agora. Tava me achando. Eu tô conseguindo imaginar aqui. Eu tenho uma imaginação fértil. Ai, Deus, que luta. Ainda bem que vai estar na gravação, pelo menos. Não voltou, de jeito nenhum. Agora voltou. Ah, agora tá. Voltou. Então tá. Eu acho que quando você liga a sua e a apresentação, acho que minha internet aqui, ela fala não. Aí também não é também. Assim, Peraí também. Aí você quer um pouco demais de mim. Tá bom. Mas agora tá aparecendo. Vou virar de ladinho, então, para você ver. Imagina aqui, ó, de lado. Tem um queixo, que é um queixo levemente mais pronunciado, mas tudo bem. Tem um queixo, uma boca, um nariz. Tem um certo alinhamento, não tem nada muito mais para frente ou mais para trás do que ninguém. Então, é um nariz que tá proporcional em projeção, assim, nesse sentido, sabe? É a mesma coisa que o seu. Seu nariz também não é pronunciado, é super proporcional em projeção. Então, oh, meu Deus, a mulher criando problema. Não, mas eu acho, às vezes, quando eu fico de lado, assim, eu acho que meu nariz chama um pouquinho mais de atenção. Mas acho que é porque eu tenho o rosto pequenininho, Sim. Tudo muito achatadinho, né? Pode então, ser obviamente, isso. que às vezes acho que o nariz pode ficar parecendo que é um pouco mais projetado. Exato. Mas se você me olhar de frente, eu tenho um nariz normal, proporcional, arredondadinho, né? Completamente Mas eu acho o meu nariz um pouco grande, assim, tipo, para as proporções do meu rosto, eu acho ele um pouquinho grande. Pronto, lá vem. Lá vem. Não, mas não é nada que me te gere insegurança. Não. Não é algo que eu problematize, é algo realmente de questão de raça, né? A minha família, eu não sei como eu fiquei dessa cor. Não sei, porque ninguém na minha família é dessa cor. Nem a minha mãe é branca assim. Eu não sei o que aconteceu comigo. Acabou a tinta. Acabou, totalmente. Aí ficou só aqui, ó, boca, tem um pouco de boca, tem um pouco de nariz. Tem um pouquinho de boca, um pouquinho de nariz, um negócio assim. Mas não sei o que aconteceu com a melanina. A melanina realmente ficou faltando, entendeu? Ninguém é assim na minha família. Passou longe. Não, na verdade, para não dizer que ninguém, eu tenho duas primas que também são branquinhas assim. Tem uma que é mais do que eu
e uma que é um pouco menos do que eu. Mas o resto da família todo mundo pardo. Gente, todo mundo pardo. Como pode? Narizão, bocão. A cor, assim, eu peguei mais da família do meu pai, porque a família do meu pai realmente é bem azeda, bem branca azeda. Uma coisa, assim, bem transparente. Inclusive, e é tão forte, não sei o que é essa genética desse homem, é tão forte que a mãe do meu irmão, ela é retinta quase. O meu irmão é mais branco do que eu. Não acredito. Eu juro pra você. Que loucura! Ele é e é engraçado, né? Porque você é muito parecida com a tua mãe, né? Tipo, nos traços. Vocês são muito parecidas, mas você também ficou mais branca que a sua mãe, né? Muito mais branca. Mas é porque, assim, é que você não viu realmente o meu pai. Eu sou muito parecida com a minha mãe perto dela. Mas quando eu tô perto da minha avó, filha... Você é a cara da avó? Cara da minha avó. A mãe dele. Mas a avó é a mãe do pai. É, a mãe dele. Porque a minha avó, ela tem uma coisa muito forte da genética dela também. Que fica todo mundo com a cara dela. Parece uma impressora, a mulher. Sai todo mundo igual a ela. Sério? E você sabe que agora, eu sempre me achei mais... Eu sempre me achei meio que uma mistura, né? E agora que eu tô ficando um pouquinho mais velha, eu tô me achando muito parecida com a minha mãe. Aham. Mas eu também sinto que eu fui ficando mais parecida com a minha mãe conforme eu fui crescendo. Porque quanto mais nova eu era, mais parecida com a parte do meu pai eu me achava. Agora eu tô bem mais parecida com ela também. Mas eu tenho essa coisa do um pouco mais alongado que vem dele. Meu olho é todinho da família do meu pai. Todinho, essa parte zero da minha mãe. Eu não sei de onde veio a boca, porque os dois têm a boca bem achatadinha. Eu tenho um negocinho de uma boca, não sei de onde veio. Às vezes nessa mistura aí acaba, né? Porque minha mãe também tem um lábio bem fininho. E eu dou graças a Deus que isso daí eu puxei mais. Meu pai tem um bocão, meu pai tem bocão de preto, né? Meu pai tem um bocão assim. É bom que a gente vê com volume. Eu adoro um bocão, não, então eu prefiro. Eu acho que hoje a boca, agora que a gente tá falando, eu acho que hoje a boca da minha mãe é mais fina por conta de idade mesmo, porque realmente, parando para pensar em umas fotos antigas dela, até que tinha uma boquinha. Pode ser, não tinha pensado nisso. Porque às vezes vai envelhecendo, vai perdendo a boca, né? E eu penso nisso também, que eu ficaria com aquela boquinha murchinha, né? Porque normalmente velhinha que tem boquinha pequena, fica aquela boquinha assim. Murcha, sem nada. Bem para dentro, ô tristeza, judiação. Mas a família da minha mãe ainda é mais branca, né? Mas não, a minha mãe não é tão branca. Que é descendência francesa, né? Então é um pouquinho mais a parte europeia da família. Assim. Uma hora alguém ia sair bem branquelinho, sim. Tinha que chegar. Eu. Teve que vir você. Tudo bem, tudo bem. Pronto, voltou. Então, fez sentido essa questão da profundidade do nariz? É muito legal entender isso também, até nas conversas com alunas. Às vezes eu tenho muitas conversas com elas com o cuidado que elas vão ter em relação a preenchimento labial. Então, preenchimento de mento. Eu já tive alunas que foram falar sobre fazer preenchimento de mento. Eu falei, fia, vai ficar bom esse perfil não, juntando com o teu nariz com a tua boca, você vai ficar sem boca. E aí é aquilo que junta faz um, aí afeta no outro, aí faz o outro, e fica um ciclo vicioso de faz um, faz outro, faz um, faz outro. Quando vê, tá totalmente deformada. Então, é interessante quando a gente sabe essas coisas para poder falar isso para as alunas também. Um adendo, assim, uma coisa para a gente ter de conhecimento, mas não é nada que você vai realmente ver tanto por aí. É que grande mesmo é quando é tudo grande. Então, ele é largo, ele é comprido e ele é projetado. E pequeno é quando todas as medidas são pequenas. Então, ele é curto, ele é fino e ele é achatado. Quem? Ninguém. E aí, o nariz ele vai estar mais proporcional quando ele está proporcional ali na largura, na projeção, o terço tudo bem parecido, uma ponta arredondadinha, uma inclinação mais retinha. Então, um dorso definido e não um dorso tortinho, então isso vai fazer diferença. E aí a gente tem dois tipos de narizes que são aqueles que eu falo, é melhor não fazer nada, porque senão vai piorar. Que é o adunco e o romano. O adunco é o nariz do Luciano Huck, né? Ele é mais caído que o caído, porque o dorso literalmente faz essa forma mais circular aqui no osso mesmo, apontando para baixo.
Então, para a gente conseguir fazer trazer um efeito mais retinho e tal, a gente precisa iluminar onde ele fica mais profundo, tomando muito cuidado para isso não resvalar onde já é mais projetado. E a gente precisaria literalmente cortar de forma reta esse osso do dorso. Numa foto, isso é mole de fazer. Mas o rosto é um volume. E aí, quando você vai fazer isso no rosto, inevitavelmente, muitas vezes, a gente acaba, na verdade, acompanhando o fluxo desse nariz. E aí a gente só reforça. Quando você reforça com linhas de contorno, esse arredondamento, esse ângulo do nariz adunco, ele só fica mais adunco ainda. Então, é importante evitar. Já o nariz romano é aquele que tem o osso nasal como se fosse quebradinho, né? É o nariz da Barbra Streisand, né? Ele costuma ser um nariz maior, um pouquinho mais pontudo, e tem aquele ossinho nasal que de lado ele é alto, mas de frente ele abre assim para o lado, né? Então, é a mesma coisa, teria que conseguir cortar o osso sem acompanhar o formato dele. E é difícil, porque tem volume ali naquela característica. Então, é melhor não fazer do que fazer e acabar reforçando essa característica. Show? Show. É engraçado, né? Porque às vezes eu acho que esse tipo de nariz talvez valeria realmente mexer, né? Porque você vê, tipo, o nariz dela parece até, tipo, acho que nas duas características, né? Fica parecendo meio que uma coisa, parecendo um bicho. Sim, não querendo... esse é um nariz de tucano, completamente, esse é um de papagaio. Fica parecendo um pouco mesmo, não fica tão natural. Esse aqui tem problema respiratório envolvido, esse também, porque como é circular, o caminho do ar aqui é um pouco complicado na respiração. Então, aqui tem um desvio de septo associado, e aqui a pessoa costuma roncar, costuma dar, quando dá carne no nariz, né, que acaba obstruindo. Então, são narizes que até a nível de saúde é interessante fazer, porque realmente eles às vezes dão mesmo um probleminha. Parece que assim, é montagem, né? Não parece esse que é um nariz real. É engraçado sim, isso, né? Esses realmente eu concordo que não são tão... Não passa tanto. Esse a pessoa até, tipo, teria razão. Teria razão. Realmente, amiga, seu nariz é horrível. Não, também não. Jamais sairia isso da nossa boca, mas... Nunca na vida, meu Deus. Ela falou assim, acho que eu tô pensando em fazer uma rima. A gente ia falar, entendi, realmente. Mas vai de cada um, né? Nem sim, nem não, sabe? Ai, que horror. Não querendo incentivar, mas... E aí... Você falou... desculpa. Diga, pode falar. Não, você falou do negócio do nariz, né? Que o nariz muda, tal. Eu lembro que eu citei a Kerline, acho que foi na nossa primeira ou segunda aula que eu citei a Kerline, que eu vi ela e não reconheci, porque ela fez rinoplastia. Sim. E mudou totalmente assim o rosto dela. Muda totalmente. Ela não é mais a mesma pessoa. A gente não consegue. E eu achava o nariz dela lindo, assim, tipo, achava que era super proporcional. Agora eu tô achando extremamente desproporcional aquele nariz para ela. Totalmente a mesma coisa com a Anitta. Ela realmente tinha um nariz que não era tão bonito e proporcional para o rosto dela. Ela fez algumas modificações no início que ficou bem proporcional e agora com esse facelift tá horrível, tá nariz de porco. Nariz tá para cima. Já não tinha ficado muito bom quando ela começou a fazer meio Michael Jackson, né? Exato. Mas aí depois ela veio com alguma mexida e tinha ficado bom. Agora ela foi lá e... cagou de novo. Sei nem como é que já tá a cara dela agora. Vamos tentar ver como é que tá a cara dela agora? As últimas agora eu não cheguei a ver tanto, mas eu vi que ela tá... O negócio principal agora é aqui, né? Ela ganhou bastante volume aqui, né? No rosto e lift, né? Tá muito triangular o nariz. E ficou muito esquisito aquele nariz. Misericórdia. Tá muito para cima, muito pontudo. Não tá legal. Não tá legal mesmo. Que coisa horrível. Vamos falar da boca, então. Então, depois que a gente analisa o nariz, a gente desce para falar da boca. E a boca, ela
também é muito comunicativa no rosto, principalmente no rosto feminino. Uma boca que está muito fina, muito retinha, pode trazer um envelhecimento e uma imagem mais severa. Uma boca mais volumosa vai estar associada a uma jovialidade, uma certa sensualidade também. Então, é legal a gente observar lábio superior e lábio inferior, que no geral é interessante que os tamanhos sejam parecidos. Os cantos que vão dar o posicionamento e inclinação dessa boca. A linha central que a gente usa, inclusive, para medir a distância que essa boca está do nariz. O arco do cupido, que vai definir o formato, e o filtro, que às vezes denota para a gente o volume dessa boca. Porque um filtro muito achatadinho está relacionado a uma boca um pouquinho mais masculina e sem volume. Então, no geral, é importante a gente lembrar daqueles parâmetros de medida dessa boca. Então, essa boca ela vai ser proporcional ali e de medidas esperadas quando o tamanho do lábio superior, ou seja, do ponto mais alto do arco do cupido até a linha central, foi igual ao tamanho do lábio inferior, da linha central até o ponto mais baixo do lábio inferior, sempre de boca fechada, né? Não com esse dentinho aparecendo aqui, que aí engana a gente. Vai ser esperado neutro, uma linha central retinha, dos cantos ao centro bem retinho, nem para cima nem para baixo. A espessura, o volume desses lábios, ela é proporcional quando ela é 2/5, essa altura aqui total dos dois lábios é 2/5 da largura, ou seja, a gente pega a largura da boca e multiplica por 0,4, e aí, que 2/5, né, em fração, é 0,4 em número decimal. Então, se a gente faz essa multiplicação e esse número dá maior, é uma boca volumosa. Se dá menor, é uma boca fina. Essa boca ela vai estar proporcional em largura quando ela é 1,5 das medidas centrais, que a gente viu isso lá na matemática, da distância entre os olhos, da largura do nariz. Então, esse seria o proporcional. Aí a gente começa a ter as nossas características quando não é. Então, vamos supor, quando essa medida aqui do lábio superior ao lábio inferior está maior que 0,4 vezes a largura, é uma boca volumosa. E não é uma desproporção que alguém queira corrigir a ponto de diminuir. Tirando mulheres de pele negra que já passaram por alguma situação de preconceito, que a gente já sabe que elas têm chegado com esse trauma. Então, às vezes, ela não vai querer colocar um batom mais forte, ela não vai querer fazer um contorno, passar um gloss, um efeito ombré, porque ela vai sentir que chama mais atenção para essa boca. Então, quanto mais próxima do tom de pele ficar, para ela, mais confortável ela se sente. Mas, no geral, essa boca volumosa traz sensualidade. Então, é uma boca que vai trazer essa expressividade para o rosto. Cuidado de não aumentar mais ainda. Porque senão fica sem queixo e com o nariz enorme, porque gruda a boca no nariz. Agora, quando essa medida ela é menor do que 0,4 vezes a largura, aí a gente tem uma boca bem fina. E uma boca fina traz um ar de envelhecimento, traz um ar de braveza, de quem está contraindo a boca assim, brava, né? Essa aqui parece, inclusive, quando une com as linhas de expressão, né? Parece que ela tá brava, meio severa ali, meio contraindo a boca, fazendo bico assim cerrado. Então, é interessante trazer gloss, trazer efeito ombré, o contorno mais escuro do que o centro. Se for possível, desenhar um pouquinho por fora, para trazer um equilíbrio mesmo nesse sentido. A largura a gente já vai ter visto lá na matemática da beleza, se ela é larga, proporcional ou curta, e o cuidado uma boca larga, pensa que na horizontal a medida dela já está extrapolada. Então, é interessante a gente extrapolar na vertical para não se perceber tanto a largura. Então, aumentar o volume no centro dos lábios ajuda a diminuir a percepção de largura de uma boca larga. Mas é um cuidado que precisa ter numa boca curta. Porque quanto mais volume, mais curta fica. E aí fica com aquela sensação de que a pessoa está fazendo bico o tempo todo. De que o rosto é muito largo, porque sobra muito rosto aqui nas laterais. No geral, quando a boca ela tem essa desproporção,
é muito legal evitar contraste com a pele. Ou seja, um batom muito mais claro ou muito mais escuro que o tom de pele. Porque senão só chama mais atenção ainda. Então, quanto mais nude para aquela pele puder ficar, melhor nesse sentido. Faz sentido? Maravilha. Então, a nível de formato, é interessante a gente entender para a gente descrever para essa cliente também. Então, o formato ele vai vir muito aqui pelo arco do cupido. Se é um arco do cupido que tem esse desenho coração, cupido, coração, como quiser chamar, que é mais feminino, é mais sensual, traz essa imagem mais delicada, ou se ele é um formato que não tem definição aqui no arco do cupido. Então, ele fica um formato que a gente chama de curvo. A boca curva, ela é bonita quando associada a volume. Mas quando não tem volume, ela vira uma boca caída. Que o centro é mais alto do que os cantos. E uma boca caída traz tristeza. Então, é interessante tomar esse cuidado. Quando a boca tem esse posicionamento mais caído, da linha central e descendo para os cantos, é bem importante a gente trazer um aumento no lábio inferior no centro e nos cantos a gente ir quase que por dentro da boca, porque cria essa linha diagonal para cima. Então, isso ajuda a levantar a boca. Faz sentido? Boca não tem... Ai, ensinei esses dias disso nos stories. Tava certo. Eu gosto assim, ela já mostra para todo mundo. É muito bom, porque isso muda muito a boca. Inclusive, eu ensino as minhas alunas até a posição do lápis ou do pincel. Voltou? Pera. E agora? E agora? Que luta! E agora? Não? Peraí, deixa eu abrir de novo a porta. Voltou? Voltou. Ah, que delícia. Opa, bateu a internet tá ruim mesmo. Tá você até travou um pouco antes de voltar. Mas estamos sendo vitoriosas. Estamos conseguindo. Aos poucos a gente vai indo. Aos poucos a gente vence, é isso. Que eu estava falando da boca. Ah, tá. Que eu ensino as alunas até a posição do lápis, do pincel, do batom, enfim, nesses cantos. Então, eu falo sempre que quando chega aqui no canto, a bundinha do lápis tem que apontar lá para cima, porque tem que entrar mesmo na boca. Porque se borrar aqui por fora, vai ficar caído. Então, é uma coisa muito legal da gente ensinar mesmo. Ela é muito professora, ela. Coisa linda. Orgulho da prof. Deixa eu abrir aqui. Vou travar de novo, pra você não ver minha cara, que a gente tá assim, né? Tendo que escolher o que é que a gente vê. Tá uma luta, tá tudo certo. E aí, a única coisa que é interessante a gente ver no final é o posicionamento dessa boca. E é posicionamento nesse terço. A gente falou sobre essa medida, que é interessante que a gente pegue o tamanho do terço inferior e divida por 3. E essa medida precisa ser encontrada aqui, do final do nariz ao meio da boca. Se o que eu encontrei medindo é maior do que isso, então eu tenho uma boca que está afastada do nariz. E é importante eu aumentar o lábio superior, para essa boca não ficar sem queixo, para esse rosto não ficar sem queixo, para essa boca não ficar muito afastada e trazer o ar mais masculino. Agora, se essa boca já está muito para cima, essa medida está menor do que o esperado,
é complicado a gente aumentar o lábio superior, porque gruda muito com o nariz fica parecendo muito longo. Se eu aumento muito para cima, o queixo fica parecendo muito comprido. Então, para a gente gerar esse equilíbrio, pode trazer contorninho na base do queixo, se for o caso, para esse tipo de boca posicionada mais para cima, para equilibrar. E aí, aqui, eu deixei esse desenho mega enigmático a gente fazer uma análisezinha, mas eu acho que eu vou ter que te explicar sobre os números para você fazer por fora, longe de mim, porque interneticamente falando, a gente não está podendo exagerar. Então, eu vou te mostrar depois essa imagem, as outras já seriam trabalho de casa mesmo, para você definir, tanto que não tem nada, mas aí eu acrescento mais um. E o que é mais um rosto para se analisar? Essa aqui, menina, inclusive, tem fofoca dela, tá? Foi aluna de automaquiagem, mas ela queria aprender para ela se maquiar sozinha no casamento dela. Até aí não seria um problema, né? Mas, estranho, né? Quem é que quer fazer, mas tudo bem. Mas aí, o que aconteceu? Ela chegou procurando sobre atendimento de noiva, para mim, depois começou a falar sobre o curso de automaquiagem. Mas ela já tinha falado no estúdio para saber do curso de automaquiagem e achou que eu ia fazer um preço diferente, mais barato. Então ela foi lá falar com o pessoal do estúdio, que é onde eu dou o curso, né? Com o WhatsApp do estúdio. Depois veio falar comigo essa história de que, eu vou ser noiva. Mas, na verdade, ela já tinha procurado o curso antes. Olha, uma bagunça. No fim, foi a aluna e ainda fechou o atendimento de noiva comigo, que ela percebeu que ela ia ficar nervosa e não ia conseguir se maquiar sozinha. É sempre assim, né? É incrível isso. As pessoas acham que o nosso trabalho é muito simples, né? Botar produto na cara ali e acabou. Eu vou treinar por uns 2 meses e aí eu acho que eu vou conseguir fazer. Tá bom. Ela tinha uma bebê de colo, cacheadíssima, então é um cabelo que demora mais a fazer. Ela queria até aprender o penteado. Eu falei, auto-penteado eu não sei ensinar. Você vai me desculpar. Eu não sei fazer em mim. Sei grudar um grampo em mim. Falei, auto-penteado, eu não vou estar podendo te ajudar. Fechou maquiagem penteado pro casamento dela. É cada doida que aparece, Doris, que parece até 2. É impressionante. Esse fim de semana, uma mentorada me contou que foi atender um grupo de clientes e descobriu no dia que uma delas era noiva. Aí eu pergunto, por que não falar, né, gente? É só falar que era um atendimento social, vou casar. Foi basicamente o que eu fiz no domingo, porque eu falei que eu não tô fazendo noiva esse ano, né? Eu não tô abrindo para noiva, porque quando eu faço, eu lembro por que eu não quero fazer. Porque noiva não é um atendimento comum. Elas acham isso, que é um atendimento comum, mas não é. Por isso que mesmo fazendo um atendimento comum, eu cobrei mais dela. Tá certo. Não justo, porque não é justo, né? Tipo, eu acho que a gente realmente tem que cobrar muito mais. Só que a gente fica muito tensa atendendo elas, porque principalmente quando a pessoa vem com essa história de que... Samara? Tô aqui, tô te ouvindo. Principalmente não quando a pessoa vem com essa história de que não, é um casamento simples, não vai ter nada. Essas são as que mais dão dor de cabeça. Porque é ela que no dia tá lá com o pai, a mãe, a amiga montando a decoração e tá o dia inteiro aqui, ó, enlouquecida no telefone, chorando no meio da nossa maquiagem, nervosa. Então, assim, sabe o que é essa gente comigo? Essa que eu te contei? Que veio com esse negócio da história do curso e tudo mais. Ela... simplesmente, eu falei para ela, olha, ela quis um atendimento social. Falei, não tem problema, eu posso fazer um atendimento social para o seu casamento. Eu vou lá, vou fazer sua produção e vou embora e tá tudo certo. Porque ela não teria uma festa, não teria um acompanhamento. Ela foi, casou na igreja e foi para um restaurante. Não tem problema. Ela simplesmente combinou com a fotógrafa dela, da fotógrafa aparecia para fazer making off. E a fotógrafa respondeu, sabe o que para ela? Deixa que com a maquiadora eu me entendo. Falei, não é assim. Não é assim. Eu falei, quando ela falou que a fotógrafa vinha, eu falei, contanto que ela não queira que pare de trabalhar para fazer suas fotos, tudo bem, porque a gente tem um tempo muito apertado. As pessoas não entendem que não é por firula, por frescura. É porque é um cronograma diferente.
Eu preciso... hoje em dia eu explico isso para as minhas noivas já. Teve até uma que eu fiz agora. Eu não faço muita noiva. Não faço porque você vê que eu nem divulgo muito. Porque é muito desgastante. Eu de verdade mesmo, eu detesto fazer noiva. Não de gosto. verdade mesmo. Não Acho gosto. que é por isso que isso aí minou, acabou com a minha energia. Acabou com a minha energia. Cansativo. Eu pensei, cara, é por isso que eu não vou fazer noiva. Pode implorar, eu não vou fazer. Ai, como eu atraio as mentoradas certas, meu Deus. Eu não gosto. Não gosto. Eu peguei uma noiva agora que, assim, se toda noiva fosse ela, eu ia fazer noiva todo fim de semana. Mas, assim, não é. Ela é totalmente a exceção. Ela era, assim, super divertida, ela estava feliz de ser eu ali por ela. Ela me colocou ali quase como parte da família dela. E ela entendeu absolutamente tudo que eu expliquei. Eu falei, o retoque é para esse motivo, o acompanhamento é para esse motivo. E a gente vai criar um cronograma. Eu não vou te deixar pronta no momento em que você chegar para se arrumar. Porque você tem making off. Então, eu preciso de tempo. Eu preciso te deixar semi-pronta para suas fotos. Depois, eu preciso tempo para te deixar pronta para outras fotos. Depois, tempo para te retocar para você casar. Sim, exato. São etapas. Então, assim, não dá. Eu ainda... E making off elas não entendem. Elas acham que é assim, daí o fotógrafo vai chegar lá, vai fazer umas fotinhas ali, maquiando, só que aí a pessoa quer... Primeiro que fica ali, tipo, na hora que o fotógrafo chega, você já tem que parar para recepcionar a pessoa, para estar ali, tipo, né, colocar a pessoa ali no lugar, ambientar a pessoa. Aí depois você tem que ficar parando para fazer foto com máscara, parando para fazer foto com batom. Exato, tipo, é insuportável, sabe? E aí, beleza, essa minha noiva mesmo realmente não ia fazer making off nem nada. Não, eu quero algo simples, pá. Só que a questão nem é só isso mesmo, é mais a tensão mesmo que elas ficam, porque eu fiz algumas noivas no ano passado, que é exatamente isso que você falou, que se todas fossem como elas, ok para mim, porque daí eu fiz noivas que vieram de longe, inclusive, que elas vieram por indicação do meu trabalho, então assim, elas sentaram já com o trabalho fechado, elas não choraram preço, elas pagaram o que eu queria receber por aquilo, entendeu? E elas tinham mais dinheiro. Então, elas tinham cerimonialista, elas tinham alguém que estava resolvendo as coisas por elas. Para elas. Agora, essa que eu atendi no domingo, eu fiquei extremamente nervosa, assim, com ela, porque eu sou um pouco, por mais que... Você viu que eu estava tentando botar a energia lá em cima, né? Porque ela estava muito tensa, tipo, ela estava, assim, nervosa, porque as coisas não estavam... Ela é extremamente controladora. Então, ela estava resolvendo tudo. Tudo, e eu entendo, porque eu também sou uma pessoa controladora. Então, eu sei o quanto é sofrido pra gente deixar na mão de outras pessoas fazer algo por nós. Sim. Mas ela estava extremamente nervosa. E aí, tipo, por que não estão fazendo do jeito que eu mandei? Porque eu não quero desse jeito, porque não sei o quê, sabe? Tipo, fica aquela tensão ali, né? E aí às vezes, ficava aquele silêncio ensurdecedor, assim, porque a gente fica até meio sem o que falar. Porque não adianta, você não vai acalmar a pessoa. Exato, entendeu? Exato. Então, é tentar fazer uma palhaçada ali mesmo. Distrair. Exato. Distrair. E assim, totalmente. Ela veio fazer o teste, porque eu cobrei o teste como uma produção normal. E porque ela queria fazer teste, eu falei assim: olha, você quer uma produção social, certo? Eu tô te passando o preço de uma noiva civil, que é um atendimento social que eu faço. Mas teste não tem incluso. Então, se você quiser fazer um teste, a gente faz uma produção normal. É isso. Exato. E aí ela fez, e ainda assim, ela era o tempo inteiro assim, ó. Era toda hora assim, ó. Eu fazia uma coisa, ela ficava. E sabe? Insuportável. Por isso que eu falo, nem toda noiva é a noiva que vai fazer a gente querer abrir, realmente torcer. Como é que fala? Realmente a gente se quebrar e querer fazer esse mercado. Porque, cara, essa noiva que eu fiz, cara, ela tava assim, ó. Entregue para mim, entregue. Ela não queria ver nada no processo, ela queria a surpresa do final. Pra você ter noção, não fiz diferente do tipo, mudei o penteado, mas executei um resultado um pouco diferente no penteado no dia. Ela tava tão na minha que, nossa, tá muito melhor do que na prévia, eu amei. Se fosse umas loucas dessa, não, mas tá diferente, não foi assim que a gente fez. Não tem. Não, e eu ainda fui cair na besteira porque quando ela veio fazer o teste, eu não conhecia ela. Eu nunca tinha visto ela na vida. Então, no dia que ela veio fazer o teste, eu tirei a foto dela para poder fazer as análises.
E eu fiz toda a análise dela. Peguei depois da foto, fiz todas as medidas, fiz tudo bonitinho, como você está ensinando aqui para mim. Aí falei assim, pô, eu tenho que fazer alguns ajustes do que eu fiz no dia do teste. Eu vou precisar fazer uns ajustes. E, inclusive, assim, ela me pediu um batom horroroso, entendeu? Tipo, eu nem postei ela, porque ela me pediu um batom pavoroso, ela me pediu um batom que era mais claro do que a cor da boca dela. Ela passou um batom, tipo, e eu tentei outras coisas, ela não aceitou. Então, assim, tipo, foi muito... E aí, na hora, ainda, eu falei pra ela, eu falei, vamos tentar fazer... Eu falei, eu vou deixar só o contorno da cor da sua boca mesmo, só pra não deixar o seu lábio apagado. Aí ela, beleza, passei. Aí, no final, mostrei pra ela, na hora que ela viu, ela falou assim, não, eu quero a boca do jeito que você fez no dia do teste. Aí eu tive que tirar. Aí ficou todo mundo assim, tava a madrinha dela junto, a minha amiga, que fez o penteado. Aí ficou todo mundo assim, falou, nossa, mas tá tão lindo. E tava super discreto, mas ela não quis, ela quis aquele negócio apagado, feio na boca, pálido, sabe? Ficou muito assim, eu não fiquei feliz, não fiquei satisfeita ali, mas ela tava tão tensa, tão, sabe, estressada, ela tava estressada no dia do casamento dela, ela tava estressada. E aí ela me sentou também. Pois é, e esse é o ponto, elas sugam a gente nesse ponto. Totalmente. Ela drenou a minha energia. Elas ficam completamente transtornadas num dia que era para elas estarem assim, passarinhos cantando, e o sol raiou, que dia era para ser isso, sabe? E elas transformam numa coisa assim, noivazila total. Total. Não é um mercado que eu gosto. Deus me perdoe, pai. Eu não quero ficar afastando oportunidade de dinheiro, mas eu gostaria de ganhar dinheiro só com os minhas clientes sociais, o meu curso mesmo tá bom. Porque essas noivas, eu vou te contar. É isso, tem noiva de... Eu falo, eu passo preço mais caro para elas não fecharem. Principalmente essas do... É muito simples. Vou me arrumar em casa. Essa que eu te falei, a doida, que eu te falei... Deus me perdoe. Essa chamada nunca sai. Mas é mesmo. Não, elas são tudo, tudo louca. Quer fazer coisa sem ter dinheiro, sem ter possibilidade. Não, e assim, completamente descompensada. Ia ser na casa dela o atendimento. No dia, ela me manda dizendo que ia ser num hotel. No dia. Eu tava indo para outro atendimento de manhã, porque ela era atendimento social, então eu separei 3 horas para ela, que eu tinha que ter para produzir. Eu tava indo para um outro atendimento, ela me fala, eu tô tentando fechar o quarto de um hotel tal. Oi? Como assim, querida? A sorte é que era num raio muito perto. Tipo assim, atrás da casa dela, vamos dizer assim. Porque senão eu ia ter que me virar nos 30 para falar para essa mulher que eu ia ter que cobrar mais de deslocamento. Porque como que você me muda o endereço no dia? E isso que é o duro, porque elas ficam tentando enganar a gente por causa dessa historinha que a internet criou de que maquiador quer ser safado de cobrar mais. Exatamente. E não é sobre isso, entendeu? Porque, tipo, óbvio que às vezes acho que alguns maquiadores também não sabem o porquê a gente cobra mais. Exato. Né? Porque realmente, se a pessoa tá vindo ali no seu espaço, ela vai se maquiar no tempo de uma maquiagem normal. E vai embora. Tudo normal. E não ela vai embora realmente no tempo especial. Não é porque ela tá nesse papel de noiva que ela é obrigada a pagar mais. Filho, o que ela vai fazer com essa maquiagem depois é problema dela. O problema é o quanto isso realmente vai mudar a sua entrega. Se ela vem com essa história de atendimento social e me surge com uma fotógrafa, me vem com um véu para prender, eu não prendo véu em cliente normal. Eu também não. Eu não costuro tiara na cabeça de cliente normal. Sim, e é a questão mesmo do nervosismo que muitas vezes elas estão, que elas ficam ali o tempo inteiro no celular, porra, atrapalha a gente demais. Muito. Você não leva ao mesmo tempo. Não leva, então, não leva. Antigamente, assim, quando eu comecei a atender noiva, já me aconteceu a situação da noiva começar a chorar copiosamente, e eu ficar assim, cara, desesperada, porque não tem como, a maquiagem não vai aderir no meio de lágrima. Não vai aderir, você tem que esperar parar. E, tipo, e acalmar a pessoa, e parar, e não sei o quê. Então, tipo, não tem como dizer que é um atendimento normal, porque a pessoa tá nervosa, a pessoa tá ali o tempo inteiro olhando no celular, o tempo inteiro recebendo mensagem, o tempo inteiro, pelo menos assim, as noivas pobres, né? Porque noiva rica não passa por isso. Não passa. Né? Noiva com condição financeira não passa por isso. Porque todo mundo resolve sem nem passar por elas, as situações. Exato. E quando eu faço noiva, quando eu realmente faço noiva, eu planejo o dia dela no salão.
Sim. Eu realmente converso com madrinha, eu converso com o noivo, eu converso com a mãe, eu converso com todo mundo, e eu explico, gente, quando chegar no salão, não é mais hora de trazer problema para a pessoa. Resolvam vocês. Já não tem a cerimonialista já não está com essa orientação, então resolvam vocês. Eu sempre passo essa orientação. Agora, quando a pessoa vem com essa história de que não, é simples, ela te tira o direito de se precaver sobre as coisas que vão acontecer no dia. Exatamente. Para proteger e também de mesma. proporcionar a ela uma experiência melhor. Exatamente. Exato. Olha, aí no fim ela fica nervosa, a gente fica nervosa. O trabalho porque não sai mesmo. Porque a gente acaba ficando estressado com a situação, né? Porque não é um atendimento normal, que você está ali simplesmente produzindo uma pessoa, porque depois na hora de você vestir a pessoa, por exemplo, porque isso eu faço no atendimento social. Sim, eu também. Tipo, normalmente eu permito que a pessoa traga o vestido, traga os acessórios, porque muitas vezes o marido nem sabe prender o negócio atrás, e aí ela vai passar raiva na casa dela, então beleza. Eu estou preparada para essas situações. Só que quando eu vou atender uma noiva, eu preciso estar preparada para no dia do casamento lá que ela trazer o vestido, o vestido dela, rasgar e eu saber costurar no corpo dela, entendeu? Exatamente. E elas não percebem. Eu tive que fazer isso com essa noiva que eu fiz, não essa maluca, a noiva boa. A manga teve que ser aumentada pro braço dela. E ainda assim, tava soltando, eu tive que costurar. Eu levo nylon de costura para atendimento normal. Não, de jeito nenhum. E ali eu tinha que estar pronta. Claro que não. Porque assim, geralmente eu vou na minha cliente, que ela já tá com a roupa separada, que ela provou antes. Eu tô na casa dela, então ela tem o kit de costura, ela se vira. Ela sabe que eu vou lá, vou produzir ela, posso ajudar ela a se vestir, mas depois eu vou me embora. O BO dela é o BO dela. Então, assim, é muito complicado realmente essa desvalorização que a gente tem no nosso mercado, porque as pessoas não entendem que realmente é uma entrega diferente. Eu coloquei, inclusive, desde que eu me tornei visagista, eu coloquei uma jornada da noiva com reunião de consultoria da imagem dela, antes mesmo da prévia, para cada vez mais justificar um preço que eu cobro diferente. Não quer pagar, não vou fazer. Teve uma que veio essa de, é muito simples, eu não sei o quê, eu vou me arrumar com a minha mãe em casa, eu não... R$2.000. Você me respondeu? Nem ela, eu fiquei feliz da vida. Eu passei 2.000 de propósito. Era uma maquiagem penteada. Eu passei 2.000 de propósito, porque eu prefiro que ela não faça, pra me encher o saco. Não, eu também, ultimamente eu tenho falado que eu tenho dito, normalmente, ultimamente, eu não tenho nem passado orçamento caro, eu tenho dito que não mesmo. Porque eu não estou disposta nem me pagando. Nem pagando muito, entendeu? Eu não estou disposta mesmo, assim, eu dispensei muitas pessoas este ano. Principalmente porque eu sei disso, que elas não querem pagar o que a gente. Exato. Elas querem pagar muito mais barato, então, assim, vai fazer em outro lugar, sabe? Tipo, mais do que pagar, pra mim, o que mais me mata é elas não me permitirem fazer o meu trabalho do jeito que eu idealizei para entregar ela. Isso me mata. Porque, por exemplo, essa noiva que eu fiz, eu dei um desconto. Eu dei um desconto porque ela veio indicada por uma conhecida. Eu fiquei próxima da mãe dela. A mãe dela me falou realmente da luta que estava sendo para elas fazerem o casamento. Elas não tinham dinheiro, tá? E ela não me pediu desconto por desvalorizar o meu trabalho. Ela conversou comigo que a situação estava complicada e eu falei, eu consigo fazer a tanto para você. E aí ela fechou, mas ela me deixou fazer exatamente o meu trabalho do jeito que eu desenhei para ser. Isso para mim já paga. Agora você me vem, me chora desconto e quer que eu te entregue o meu trabalho do jeito que você acha que tem que ser, aí sinceramente não precisa fechar. Fecha com outro, paga mais barato. Não. A entrega do meu trabalho é uma coisa que me, assim, é a parte mais que pega mesmo. Se eu não puder entregar o meu trabalho do jeito que eu desenhei, se você não vê valor nessa entrega, eu não te quero como cliente. Não quero mesmo. E isso que é o duro. Tipo, por isso que eu falo, as meninas que eu fiz no ano passado, eu fiz 5 amigas. Eu maquiei elas uma vez como madrinhas de casamento. E no dia que eu maquiei às 5, eu comecei 5 horas da manhã. E eu tava maquiando às 5. Elas falaram assim: quando a gente casar, você vai maquiar a gente. Olha só. Elas disseram isso. Aí começou, escadinha. E vai. E elas não eram fechadas. E elas não, nenhum segundo, elas me pediram R$1 de desconto. E elas chegaram aqui, uma delas, eu sempre pergunto a playlist, né? Sempre pergunto o que gosta de ouvir. Sim. Uma delas escolheu quando eu tiver meu espaço.
Eu sempre pergunto para elas, o que gosta de ouvir, o que gosta de comer, para eu poder colocar no café, né? O que tem alergia, enfim, passo um kitzinho de remédio, alergia, tudo bonitinho para estar ali, porque é isso, você tem que pensar nos mínimos detalhes, né? Exato. E aí, uma delas, que foi a última que casou, escolheu música clássica. Olha isso. Então, assim, tipo, o ambiente, ela chegou no horário, ela estava tranquila, tudo fluiu, estava tudo certinho lá, porque ela tinha uma cerimonialista, assim, sensacional, que é uma das melhores que tem aqui. Ela investiu pesadíssimo no casamento, assim. Sim. E ela não tem um montão de dinheiro, mas ela se organizou, ela se planejou. Correu atrás para fazer. Entendeu? Porque isso que é o duro, essa menina quer casar assim, ó. E aí depois quer ficar, tipo, prostituindo o nosso trabalho porque quer casar para ontem, entendeu? Não dá. E eu acho que é isso, é a falta de respeito, é o que mata. Isso é o que mais mata. Pessoas, eu entendo que muitas pessoas, que a gente não pode ser elitista, né? De ficar pensando, não tem dinheiro, não casa. Não é isso que eu tô dizendo. Mas se você quer casar, se você quer fazer algo, tem que se organizar. Faça dentro das suas possibilidades. Não desvalorize o meu trabalho porque você quer casar e aí você quer o meu trabalho, mas você quer desvalorizar o meu trabalho. Aí não dá. Não dá. Se você não pode pagar por esse trabalho, você vai procurar um trabalho dentro das suas condições. Claro que tem casos e casos que, assim, a gente sabe que a gente consegue estender uma mão, assim, que sabe que aquilo vai ser, esse seu gesto vai ser valorizado e recompensado. Agora, tem situações que não dá, cara. É porque a gente já é fornecedora, então a gente nunca trataria o outro fornecedor dessa forma. Mas elas são extremamente desrespeitosas com essas coisas. Não. E essa noiva, na verdade, ela foi muito insistente, por isso que eu acabei ainda fechando. Primeiro porque ela veio de indicação da minha prima. Aí, quando vem da família, ela já veio, minha prima já veio, por favor, faz, tal. Eu já cheguei, quando ela me perguntou, eu já falei, eu não tô fazendo noiva. Não, mas por favor, ela não tem para onde ir, ela não conhece ninguém. A menina lá indicou, porque aqui também, na região, é muito difícil de você achar pessoas boas mesmo. Então, ela falou, não sei o quê, tipo, ela não conhece ninguém, eu só confio no seu trabalho. E aquela coisa toda, eu falei assim, bom, beleza. Quando eu fui falar com ela, não, eu quero algo simples, não vai ter festa, não vai ter nada. Mas mesmo que não tenha festa, tem uma recepçãozinha, entendeu? Que elas fazem. Porque até então não ia fazer nada. Aí chegou aqui no dia, tinha docinho, tinha bolo, tinha não sei o quê, tinha... Então, assim, vai fazer, amiga, não precisa mentir. Entendeu? Não mente. Pois isso foi o que eu conversei com essa minha mentorada que ela falou. Ela falou que a cliente chegou assim, isso é o que me mata, é a mentira. Chegou para ela e falou assim, nós vamos a um casamento no sábado. Era o casamento dela. Cara, vou casar no sábado, mas eu quero uma produção social. Ponto. Precisa mentir. Porque daí também você explica para a pessoa, né? Porque é isso, a gente acaba sendo colocado no mesmo balaio de maquiador ruim, porque existem maquiadores que não sabem se comunicar, e a gente acaba sendo colocado nesse mesmo balaio, porque simplesmente as historinhas ficam viralizando aí no TikTok, e aí depois todo mundo pensa que a gente é antiético. É isso. E não é sobre isso, é sobre realmente dar a oportunidade da gente te explicar sobre o nosso atendimento, porque realmente tem pessoas que nem eu mesmo. Se a pessoa fala assim, não, mas eu quero um atendimento social e eu sou noiva, tá? Então você não vai nem se trocar aqui. De verdade, você vai vir aqui no meu espaço, você vai se arrumar e você vai embora. Se você for se arrumar aqui, eu sei que no dia você vai fazer eu prender um véu, que isso não é meu trabalho. Eu sei que você vai vir com aquele vestido espartilho aqui atrás, que é um eu vou ter saco pra prender. Que passar um fio em cada casinha daquele treco e puxa, aí volta a mexer nos de cima, e puxa de novo, e volta a mexer nos de cima. É insuportável aquele corset de tiras. Insuportável. E a maioria dos vestidos é daquele jeito. A maioria. Não tem o que fazer, entendeu? A gente pega aquela jossa daquele véu que não tem casinha, que eu não sei quem desenhou aquela jossa, que a gente não consegue enfiar um grampo, aí a gente tem que dar o nosso jeito de prender aquele treco costurar, porque a gente costura normalmente o véu na cabeça da pessoa. Fora, gente. Ensinar alguém a tirar aquele fucking véu, porque tem isso. Porque uma hora vai alguém a tirar o véu. Porque você não quer acompanhamento, né? Você quer uma coisa muito simples, aí eu ainda tenho que dar curso. Exato. Então assim, nossa, é um saco. Eu realmente, ano que vem, eu não quero nem pensar em noiva, eu quero pensar só em curso de maquiagem. Noiva, não faço. Dá-lhe curso. Não faço noiva.
E quero você indo além. Quero maquiadora chegando para você, querendo fazer curso VIP contigo, você dando curso de técnica. Vambora crescer. É isso. Eu não sei se eu tenho segurança suficiente para isso, mas... Pelo amor de Deus, Doris. Eu tenho metade do tempo de professor que você tá aqui. Eu acho uma responsa tão grande, Samara, isso aqui que você está fazendo, que eu acho absurdo, assim. Tipo, é uma responsabilidade grande. Não é só sobre você ensinar algo, assim, né, tipo, superficial para alguém. Você realmente trabalhar com a expectativa e com o sonho de alguém, né? Então, mas depende também do nível de entrega, sabe? Se você dá um curso de técnica, um curso VIP... tua entrega e tua responsabilidade ali é entregar a técnica, e isso você tem muito, então eu acho super viável. Porque a gente tem que aumentar realmente a quantidade de entradas do nosso trabalho para sustentar. Então, assim, vale a pena pensar sobre isso. Mas eu concordo super com você. Noiva é um caso, assim, à parte. E, ao mesmo tempo que eu me sinto assim, eu tenho um projeto, mas que... para mim, envolve muito mais formanda do que noiva, mas que envolve noiva, eu tenho muita vontade de aprender a costurar roupa, né? Muito, é um grande sonho. E eu tenho vontade de realmente desenhar. Então, eu tenho um projeto de serviço de produzir por completo, principalmente a formanda, assinar a beleza da formanda inteira. Fazer o vestido, fazer a produção, maquiagem, penteado. E óbvio que em algum momento isso respinga numa noiva. Mas assim, para pegar uma noivazila dessas... Nossa, mas daí você também tem que cobrar, minha filha, aqui, ó, uma facada, porque você cuidar também desde o primeiro processo. Desde o primeiro processo. Quando eu estava mais ativa, fazendo mais noiva, tal, eu trabalhei uma época com uma cabeleireira que o foco dela é noiva, inclusive hoje ela trabalha num salão de super luxo aqui de Campinas. E a gente parou de trabalhar junto por causa disso, porque ela só aceita trabalhar com rico. E eu trabalho na periferia. Então, a gente conseguiu trabalhar juntas um tempo num salão que era dela, no Cambuí, que é um dos melhores bairros aqui que tem em Campinas. E aí, depois, eu acabei saindo de lá, na pandemia, e ela seguiu em frente, ela saiu de lá, o salão era dela, ela passou e tal, e hoje ela trabalha num salão de luxo e ela só faz noiva. Sim. Hoje ela mudou totalmente, assim, a vertente do trabalho dela. Mas... a gente tinha muito esse trabalho, assim, quando a gente fazia noiva juntas, tanto é que eu criei muita percepção, realmente, de trabalhar tudo mesmo, assim, né? O penteado, que combina melhor com o decote do vestido, o tipo de vestido para corpo e tal, e trabalhar mesmo a consultoria ali da noiva para montar, que é o que ela faz até hoje, né? Ela trabalha assim até hoje. E aí você ainda ter esse processo do vestido... é uma loucura. Tem que ser uma noiva muito boa, é o que eu falo. Noiva esses próximos tempos. Eu só quero pegar se for minha cliente, minha aluna. Porque aí eu acho que você já tem uma intimidade com a pessoa, ela já conhece um pouco sobre você. Já sabe, precisa ter uma conexão. Total. Isso aqui é uma coisa, as pessoas às vezes não entendem que esse trabalho é um trabalho que, mais do que o atendimento social, precisa de uma sinergia. Tem que ter uma conexão ali, porque senão não adianta a sua técnica, não adianta a sua entrega, não dá certo. É um estressando o outro, não dá. Eu, quando eu estava fazendo noiva antes, eu estava trabalhando assim. Ela entrava em contato comigo, primeiro que eu já não passava orçamento sem reunião. Eu também não. Não, mas eu quero só orçamento por celular. Não, eu não trabalho dessa forma. Ah, mas que chatice, atendimento humanizado, que chatice. Se você não tem tempo para sentar 15 minutos comigo para conversar sobre o seu dia, você não é sobre a produção mais importante da sua vida. Exato. E a pessoa achava que não, era porque... mas não é, porque eu preciso entender como vai ser isso. Eu preciso entender se eu quero fazer parte desse dia e se eu consigo atender a sua expectativa. É isso, porque esse ponto. Eu posso dizer, não, eu não vou atender a sua expectativa, eu não tenho isso para te oferecer. Então, se você não tem 15 minutos para sentar comigo para conversar, a gente já não dá certo. Pode procurar outra pessoa. É isso. E aí eu atendia dessa forma, eu fazia a primeira reunião, passava o orçamento direitinho do que a pessoa queria ali, eu nem passava o orçamento na hora, eu falava, beleza, entendi o que você quer, agora eu vou montar o seu orçamento e te mando o seu orçamento. Aí eu fazia isso, mandava o orçamento, e aí eu participava realmente. Eu começava a conversar com ela, porque eu não deixava só para o dia. Claro. Porque se a gente vai conversar só no dia, eu não estou em sinergia. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei quais foram os problemas que aconteceram. Os preparativos, exatamente. Eu não estou vivenciando esse processo com você.
Exato, estava ali totalmente por dentro. Eu conhecia a mãe, o noivo, já sabia além do nome da pessoa, sabe? Eu já estava conhecendo as pessoas ali. Eu já fui em loja de vestido fazer barraco. Eu já mudei coroa de noiva, porque a coroa me mandaram uma coroa horrorosa. Eu falei assim, não, mas o que é isso? Não vou botar esse treco. Eu fui lá na loja, porque normalmente eu ia nas últimas provas, eu sempre falava, ó, no dia que você for fazer a sua penúltima ali prova, tal, me chama que eu vou. Porque às vezes elas não têm boca para falar as coisas. E às vezes a gente que já fez noiva muitas vezes sabe que certas coisas vão dar problema. Exatamente. Nossa, então, essa noiva eu devia estar com absolutamente tudo dos acessórios. Eu falei, me manda foto do véu. Eu preciso ver o encaixe dele na cabeça. Tiara, me manda foto. Ela me mandou várias tiaras. Eu falei, essa não combina com o seu vestido. Essa tiara tá muito grande. Isso não. Ela ficou com a que eu escolhi, praticamente. Sim. Eu também fazia muito isso. Eu sempre falava para elas, obviamente que a gente conversa para tentar entender também o equilíbrio ali da beleza do que a pessoa quer transmitir, obviamente, claro. Né? Mas tem que ter sinergia entre as coisas, entendeu? E eu ouvia de todas as noivas que eu fazia. Nossa, você me fez pensar em coisas que eu não pensaria. É isso. Porque, óbvio, eu já passei por isso muitas vezes. Você é a primeira vez que você está passando. Eu já vi muitas noivas se casarem. Então, óbvio que eu vou ter uma percepção, né? E aí é meio isso. Assim, trabalho, o meu papel fazer isso, pensar por você. Exato. E aí acabou que essa noiva chegou e eu não fazia nem assim muita ideia do que estava rolando ali. Do casamento, dos preparativos, exatamente. E aí ela tinha passado o maior nervoso, porque foi pegar os docinhos caíram todos. E aí, tipo, achou que ia perder os docinhos, entendeu? Então, assim, é um monte de coisinhas que a pessoa vem com essa historinha de que, não, é tudo simples, mas é complexo. Casar é muito complexo. Muito. Se você vai casar com esse decoro, é complexo. Não vai ser simples. Muito. Né? Porque casamento é protocolar. Exato. Hoje em dia não tem o que fazer. Casamento é protocolar. Tem a menos que realmente protocolos. Tem. Se você quer um casamento assim, você vai ter que seguir alguns protocolos. Você vai ter que ter concepção de que você tem que cumprir alguns protocolos. Tem algumas coisas. Exato. Tem gente que não combina com isso. Eu fui num casamento de um amigo do Rafa, do meu ex, que quando a gente foi no casamento deles, a gente se reconectou com o casamento. Porque eu, quando comecei a fazer noiva, eu não quis casar. Eu não vou casar. Eu não quero esse estresse para minha vida, assim, essa angústia para minha vida. Total. E quando a gente foi no casamento deles, a gente pensou, cara, é isso. Porque eles fizeram um casamento no quintal deles. Olha isso, que delícia. Sem nenhum protocolo. Eles fizeram uma entradinha, assim, tipo, simples, porque não tinha celebrante, não tinha nada, eles não contrataram celebrante, quem celebrou foi um amigo deles, uma pessoa muito próxima a eles, que tinha o que falar sobre eles. Sim. Fizeram uma entrada com os pais, com um casal de padrinhos, teve uma pessoa ali que estava falando algo sobre eles, muito pessoal. Sim. E aí, tipo assim, tinha uma coisinha simples, assim, foi uma decoração super simples no quintal da casa deles. É isso. Foi sensacional. Eles contrataram um bar, para servir bebida pra galera, um DJ, e, cara, foi o casamento mais legal que eu fui na minha vida. Pois é, cara, eu tô trazendo muito isso pro meu casamento, porque essa coisa de luxo e protocolo para as pessoas, isso foi me matando. É uma das coisas que eu não queria trabalhar com noiva. Porque você vê que é tudo um palco. Não é pelo casamento e a união. É um palco. É pelo que as pessoas vão ver. Eu falei, o quê? Eu não quero isso no meu. Assim, a gente contratou esses fornecedores, mas eu não vou ter cortejo. Cortejo pra quê? Entra madrinha, padrinho, florista. Vai encher tempo. Para algumas pessoas isso faz sentido, né? Pra e mim tudo bem. Para algumas pessoas faz sentido e tudo bem também fazer sentido. Mas é isso, né? Tem que ser pensado para quem essas pessoas são, sabe? Exato. Não faz o menor sentido. Essa coisa de 25 madrinhas. Eu sou zero essa pessoa detalhista na minha vida, de tem que estar perfeito. Zero. Tá funcionando, tá perfeito. Eu sou um pouco. Eu tinha muito sonho, assim, de casar com todo esse decoro também. Eu tinha muito esse desejo. Mas, primeiro, eu não tenho religião. A minha família não é religiosa, nunca foi religiosa. Então, eu não tenho religião. Quando eu fiquei adulta, eu entendi que eu não poderia casar a menos que eu fosse procurar alguma religião. Mas hoje não faz sentido ainda para mim. Eu sou uma pessoa de muita fé, mas eu não sou uma pessoa religiosa. Também não sou uma pessoa religiosa. Eu não tive essa doutrinação. Então, eu fiquei pensando, daí eu vou fazer uma catequese de adulto, não sei o que, para casar na igreja,
para ter ali a bênção de um padre, sendo que isso nunca foi uma questão na minha vida. Que eu não vou viver isso. Exato, eu não vou viver isso na minha realidade. Então, para mim, já não funcionava, né? E aí, depois que eu comecei a ver, principalmente quando eu fazia acompanhamento das noivas, cara, elas não conseguiam conversar com os convidados. Não. Porque você tá ali, você tem que cumprir um monte de tarefas no seu casamento. É muito difícil de você ver uma noiva que aproveita o próprio casamento. Exato. Porque são muitos protocolos até você conseguir chegar na sua festa, para você conseguir dançar com as pessoas que você convidou, para você conseguir conversar com as pessoas que você convidou, sabe? Aí tem o conflito da lista. Quem colocar na lista? Ah, não, mas se chamar um, tem que chamar o outro. Não tem porra nenhuma. Porque essa pessoa convive comigo, ela entende do meu relacionamento. Fala. E aí é sempre esse conflito de que, o fulano que vai levar o ciclano, que não sei o quê, que não... Você acaba virando um caos, uma parada que é o dia mais importante da sua vida. Exatamente. Sabe? Bizarro. Não faz sentido. Então, é muito cansativo fazer casamento. Muito cansativo. O fornecedor de casamento é muito cansativo. É muito. Por causa disso. Cara, muito. Por todo esse decoro aí que a gente acaba tendo que... E vamos falar que é um trabalho de meses, cara. Não é ali. Não é ali no dia que você passa um dia com a pessoa. Você tá meses acompanhando, às vezes um ano acompanhando a pessoa. Um ano, eu já passei um ano que eu tô acompanhando o noivo. Pô, é um negócio puxado, gente. Não é uma coisinha simples, não. Tá doido. Não é, tá louco. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Mas é assim escolhas, né? A gente acaba fazendo escolhas. É isso. E essa clareza é muito importante. Eu não demorei a ter essa clareza, porque eu já sabia desde o início que eu não queria fazer noiva. Mas eu demorei a conseguir ter segurança e paz de externalizar isso, porque a gente se sente um ET. Porque os maquiadores disso só falam disso. Tanto que eu até postei um vídeo esse mês, agora de outubro. Eu fiz noiva e postei um vídeo sobre isso. Você não tem que ser especialista em noiva para ter sucesso na tua profissão, cara. A gente tem que fazer uma coisa que faz sentido pra gente. Eu demorei muito a ter essa confiança de bater no peito e falar isso, porque eu não encontrava gente como você, por exemplo, que pensava a mesma doideira que eu. Mas, gente, não, é bizarro, não? Recusar uma noiva, né? É absurdo, né? Parece um absurdo. Parece um absurdo. Olha, a gente tá falando desse assunto e olha aqui. Samara, bom dia. Me chamo Amanda, sou cerimonialista e gostaria de... Nossa, eu recebo muito também pedido de orçamento de cerimonialista, porque elas vão mandando, tanto, né? Geralmente são as noivas que vêm para mim, mas essa apareceu agora. Eu recebo Ô, Samara, você deixou só abrir o portão um minutinho? Deixa, abre lá. Estamos acabando já. Vai lá. Quando terminar, você me avisa. Voltei. Ai, como a gente é fofoqueira. A gente é. Então, mas é bom, né? Dar uma desabafada, né? Eu gosto, dar uma liberada, a gente fica leve, a gente vê que a gente não é maluca sozinha. Eu gosto. Então, falar mal do cliente é bom, às vezes, para dar uma desabafada. Ai, sério, muito bom. Às vezes eu faço uns atendimentos em grupo com uma equipe que a gente já trabalha muito. No final, a gente está sempre juntas lá num cantinho reclamando de cada doida que passou. Ai, então no estúdio, né, Samara? Você trabalha numa escola, assim, o estúdio que eu trabalho é uma academia de maquiagem e... Mas vocês fazem atendimento lá também? A gente faz atendimento lá também. E a gente junta uma equipe que não é diretamente do estúdio. Eu trabalho diretamente no estúdio com a Mari, que é a dona. Mas a gente tem umas profissionais que a gente sempre trabalha juntas quando é atendimento grande. Que elas não trabalham diretamente no estúdio, mas é como se fosse todo mundo meio que da mesma equipe, assim, para esses atendimentos. Nossa, é uma fofocada no final, que é uma maravilha.
Maravilhoso. Isso é bom, essa é a parte boa, assim, de trabalhar com mais pessoas, né? Que a gente acaba focando junto ali. Focando, todo mundo tá sofrendo as mesmas dores, Exato, sentindo as mesmas coisas. Tem seus conflitos também, mas é gostoso trabalhar em equipe. Sim. Né? Assim, a gente acaba tendo uma conexão legal, porque não é aquele clima de salão, assim, sabe? Acaba não tendo aquela competitividade, é totalmente diferente. Tá todo mundo ali meio alinhado para fazer uma entrega, então acaba sendo bem melhor. Salão não dá para mim. Nossa, para mim também, eu saí por causa disso. Eu tinha desejo de trabalhar sozinha por isso, porque salão é caótico, cara. Principalmente salão que é generalista, né? Salão que faz muitos serviços, assim, faz serviço de unha, daí é uma brigando com a outra o tempo inteiro. Tem uma competição por quantidade de clientes. Ó, pra você ter noção. Muito funcional estrelinha também, né? Tem muito. Eu trabalhei muito pouco em salão. O que eu trabalho hoje em dia em salão é como freelancer. Quando eles precisam, em algumas datas, eu tenho alguns salões que eu sou freelancer, me chama para aquela cliente, para aquele horário, eu vou, faço, recebo e vou embora. Assim, é a única forma. Mas já estive dentro de um salão, durou muito pouco, inclusive, porque o salão fechou. Mas assim, nos poucos meses que eu fiquei dentro daquele salão, já tinha gente fazendo fofoca de mim. Sendo que eu não conhecia, nem falava direito com ninguém, sabe? Nossa, fora que quando você entra é um caos, porque as meninas rivalizam, principalmente quando você tá entrando no lugar de alguém, assim. Tipo, a pessoa pediu pra sair, você tá ali, tipo, você entra ali, a pessoa parece que tá... Exatamente. Aquela pessoa parece que quer, assim, te tratar mal, pra você não ser bem-vindo e tal. Você fica pensando, cara, mas não foi culpa minha que a pessoa foi embora. Exatamente, eu não tirei o lugar dela. Ela saiu e precisava colocar alguém no lugar e eu aparecia. Não foi assim. Ela saiu porque eu ia entrar. Não, mas quando você trabalha com alguém, tipo, que tem essa sinergia, assim, é muito gostoso. Porque aqui mesmo, quando eu trabalho com essa minha amiga, que trabalha comigo, ela é minha amiga de infância mesmo. Com a sua Tiaga? É, com a minha Tiaga. E a gente é o oposto, assim, uma da outra. Mas ainda assim, tipo, a gente se equilibra muito bem, sabe? E é totalmente diferente. Trabalhar com ela e sem ela, a energia é outra, assim. É outra, não é, cara? É muito bizarro. Você vai fazer uma ainda? Não, depois eu também não vai. Ah, tá. Depois você passa aqui ou você vai... Você nem avisou no trabalho? Mas você tem tanto participar. Ah, tá. Beleza, obrigado. Tá aí na cozinha? Tá bem. Obrigado a vocês agora. Tu virou. Eu vou pegar agora. Não, tudo bem. Bom? Tá. Ai, senhora. Vamos nós, então, falar do queixo para a gente finalizar nosso processo de hoje, nossa análise visagista. Então, chegamos aqui nessa parte do queixo, ele é o último, e basicamente queixo a gente só analisa uma característica: projeção. É o ideal pra gente. A gente até vê de formato ali, se é mais pontudinho, se é mais largo, mas no geral, projeção é o que mais vai fazer diferença pra gente. A gente sempre analisa o queixo, você tá me vendo ou não? Tô te vendo. A gente analisa geralmente a projeção do queixo de perfil alinhado com a glabela, essa região entre as sobrancelhas. Então, se a gente traçasse uma linha imaginária da glabela para baixo, esse queixo toca nessa linha, então tá alinhado com a glabela, fica para trás dessa linha, então um queixo retraído, ou ele fica mais para frente dessa linha, sendo um queixo mais projetado. Às vezes a gente não precisa nem ver esse alinhamento necessariamente com a glabela para já conseguir ver essa característica, essa desproporção dele ser mais retraído e dele ser mais projetado. Um queixo mais retraído tende a trazer uma imagem mais tímida para o rosto, porque a gente se retrai quando a gente está tímido em algum ambiente. Então, para o cérebro traz essa imagem de alguém mais tímido, inseguro. Então, traz essa imagem menos imponente. Às vezes, um preenchimento de mento faz sentido por conta dessa imagem. Fica sem mandíbula, sem definição nessa região, tudo se une muito com a papada e pescoço. Então, realmente fica um rostinho menos definido nesse ponto, mais frágil. Agora, o queixo muito pronunciado, ele tende a trazer uma imagem de braveza, muitas vezes, de violência, de embate, do tipo... Tá falando o quê comigo? Tá falando o quê pra mim? Sabe? De levantar assim o queixo. Então, tem que ter um cuidado. Passar iluminador num queixo projetado, nunca. Principalmente se é um queixo projetado e longo assim. Porque aí cria uma imagem envelhecida, cria uma associação com esse ortognático desproporcional. Então, não fica
tão interessante. Mas no queixo retraído é bem importante trazer iluminador para trazer esse volume e essa projeção. Basicamente, queixo é isso. Aí dá para a gente analisar também em relação à distância da boca. Se vale a pena dar uma contornadinha aqui por cima da ponta do queixo, para essa boca ficar mais certinha dentro desse terço. Mas eu não faço muita maquiagem no queixo, não faço grandes contornos. Quando a gente fala de formato, abre margem para a gente fazer alguns contornos, mas eu acho transformista demais. Maquiagem mais para uma maquiagem de drag queen, que está mudando a estrutura óssea do rosto. Porque eu acho muito transformista. Então, por exemplo, um queixo que é mais pontudinho, ele traz um ar mais feminino, mais jovial, mais informal, uma comunicação facial um pouco mais descontraída. Cria essa linha mais ascendente com a mandíbula, mais essa inclinação realmente nessa região, um rosto um pouco mais esculpido. Agora, quando esse queixo ele é mais alinhado com o nível da mandíbula, traz uma imagem um pouco, se for com arredondamento, traz uma coisa mais infantil. Mas se é com essa largura mais quadrada, essa base mais reta, traz uma força. E aí até pode fazer um contorno aqui na lateral do queixo para deixar um pouquinho mais pontudinho. Mas eu acho que, dependendo, associa essa linha de ventríloco, tá vendo? E fica meio artificial. Essa região aqui da mandíbula, da gordurinha, tudo bem, eu acho fazer por baixo. Mas aqui na lateral do queixo, que era o que realmente traria esse efeito, eu tenho a linha do ventríloco às vezes bem forte, tá vendo? Então, fica uma coisa meio boneco, eu não acho tão interessante. Então, é legal a gente fazer essas escolhas, assim, sabe? Então, se você olhar, esse é um queixo retinho, às vezes elas vão te mandar foto assim. Você não consegue nem ver a sobrancelha dela de perfil. O que custava trazer esse grampo para cima dessa franja? Mas, enfim, é o que acontece com a gente analisa assim mesmo. Então, você vê que é um queixo retinho nessa projeção de perfil, é um queixo pontudinho, né, levemente arredondadinho, então não tem, assim, nada que não seja tão feminino. Eu não passaria iluminador, porque você vê que não é uma boca muito volumosa, então se passa iluminador nesse queixo, essa boca some, já é uma boca retinha aqui em cima, então é esse nível de escolha que a gente faz a nível de queixo mesmo. Então, esse aqui, mesmo a glabela dela sendo um pouquinho projetada, o queixo para onde vai. Bastante, né? Bem projetadinho, fica aquele queixo de personagem, geralmente esses personagens de desenho animado masculino, que tem o queixo que faz esse desenho, sabe? Então, zero passar nada nesse queixo, deixar quietinho, seguir em frente. Mas é um queixo mais larguinho aqui na base, não é tão pontudinho, tá quase no nível da mandíbula. Então, a gente analisa mais nesse sentido. Fizemos essa análise, a gente já consegue descrever o que fazer em cada parte do rosto para apresentar para essa mulher. Isso é a análise visagista, senhora. Muito legal. Feliz de ter chegado. Olha como é que a gente foi objetivo e concluímos rápido essa etapa, né, da análise. A gente conseguiu chegar. Agora, é assim, o que eu tenho para te dizer em relação a esse momento é treinar. Treinar para você se sentir segura de fazer essa análise e, principalmente, falar dela. Fazer conteúdo analisando rostos. O rosto que você estiver treinando mesmo, faz conteúdo. Por exemplo, fez uma análise, viu uma característica interessante, pensou em um detalhe da maquiagem que seria específico para aquilo, cara, abre a câmera e grava isso, sabe? Mesmo que seja para os stories, mas fala bastante, porque não é nem só pela sua divulgação, mas é para você tomar posse. Muita coisa do que eu te mostrei, você já conhecia. Nem tudo foi totalmente novo assim para você. Algumas coisas, algumas formas de explicar trouxeram clareza, sem dúvida. Mas nem tudo é novo. O que falta mesmo é tomar posse. Quanto mais você fala daquilo, mais você se ouvir falando daquilo, mais aquilo se torna cada vez mais seu. Então, eu vou te cobrar muito isso de você falar de pontos de análise, de coisas específicas sobre um rosto.
fala, mostra, para você tomar cada vez mais posse e eu ver lá no seu perfil, Doris, maquiadora visagista. Não vou descansar enquanto eu não vejo isso na bio. Então, fala disso, fala bastante. Até para você se policiar, tá fazendo bastante análise e isso ficar cada vez mais cravado na sua mente. Show, senhora! Show, senhora. Eu vou fazer. Eu preciso até... eu fiz, acho que do que eu fiz do começo ao fim, até com as coisas que você tinha me dado até o momento, né, que você tinha falado até... a última que a gente fez foi sobrancelha e olhos. Isso. Então, eu fiz até esse ponto, né? Eu não tinha analisado nariz e queixo, né? Me manda, pelo amor de Deus! Aí eu fiz ali, tipo, a análise, eu acho que eu fiz até no Canva, deixa eu ver se eu fiz aqui. Ela faz e não me manda, gente, como isso é possível? Eu fiz mais para ajustar mesmo a beleza dela, mas no fim das contas, ainda, não sei se é porque tem toda essa carga emocional mesmo da questão da noiva, mas eu nem fiquei muito feliz com o resultado, eu confesso, sabe? Mas eu fiz a análise mais para ter mesmo, assim, tipo, essa percepção se eu estava fazendo meio que certo ali, né? Você tinha feito... Mas me manda para eu poder te dizer se essa percepção tá certa. É que eu não escrevi, eu vou ver aqui até se eu escrevi alguma coisa, mas eu acho que não, porque eu acho que o que eu fiz? Eu peguei lá no nosso Notion, lá, no meu, eu peguei... Eita, meu computador tá hoje... Eu peguei fui acompanhando, sabe? Tipo, porque eu deixei o PDF lá do que eu tinha que analisar, fui analisando, eu lembrei até que teve umas coisas que eu tive um pouco essa dúvida. Sim. Né? Eu não cheguei a escrever, mas eu fiz as medidas do rosto, fiz a ficha de comparação, achei a medida padrão, e depois eu desenhei aqui mais ou menos a maquiagem que eu ia fazer. Perfeito, já me diz muito do que você entendeu, me manda, que aí a gente vai conversando no WhatsApp sobre isso. Beleza, eu vou te mandar então essa daqui que eu fiz. Eu até peguei aqui, essa primeira página aqui, vou até copiar para botar em outro lugar, porque eu peguei de uma outra análise que eu estava fazendo, e fui lá, adicionei uma página, botei as fotos. Tem outra, uma loucura. Exatamente, mas eu fiz, pelo menos eu fiz aqui essas medidas dela, certinha, e fiquei até meio que com algumas dúvidas na hora de fazer a medida também, porque essa medida padrão que a gente encontra é sempre deixar ali em 3 centímetros mesmo, né? Para começar a medir, é legal deixar até encontrar 3 centímetros. Às vezes eu tô brincalhona e deixo em 2,8, 2,7, 2,9. Mas assim, o comum que você vai encontrar na maior parte das pessoas é 3 centímetros de olho. Tanto que os cílios postiços, eles são feitos nessa medida, se você for reparar. Então, é uma medida comum. Então, a gente usa só como parâmetro para dar um zoom mais realista na foto e ver uma escala um pouco mais perto do real. Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha realmente 3 centímetros e que essa seja a medida correta. E vai dar comparação que você fizer das medidas. Mas, no geral, a gente seguia por isso. Claro que não vai ser um problema se um dia você quiser, não, vou deixar o olho em 2,8 e vou fazer a análise a partir disso. E aí, porque, assim, a partir do momento que eu peguei ali os 3 centímetros, na hora que eu vou fazer, por exemplo, as medidas ali do rosto, eu tenho que deixar no mesmo zoom, né? No mesmo zoom. No mesmo zoom. Cravado no mesmo zoom para poder fazer o restante. Exato, para não dar diferença, exatamente. Então, achou ali 2,8, 3 centímetros, grava aquele zoom que você encontrou e não mexe mais. Que com ele você vai medir distância entre os olhos, nariz, boca, largura do rosto, terços, posicionamento da boca. Você vai medir tudo naquele mesmo zoom. Para não dar erro de escala. Porque senão vai ficar uma coisa maior do que a outra. Sim. Tá, eu vou te mandar, então, a análise que eu fiz aqui dela e depois eu vou te mandar a foto também da maquiagem que eu fiz mesmo. Perfeito. Porque, assim, tem questões aqui que eu não gostei tanto, mas, enfim, eu acho que deu para entregar. Assim, acho que mas é aquilo também, né? Coisas que foram entregues pelo desejo da cliente, não pelo que você acha que deveria ser feito. E eu acho que detalhes mesmo, sabe? Às vezes a gente acaba não conseguindo muito trabalhar detalhe, assim, de acabamento mesmo, sabe? Isso ela estava te perturbando, Doris. Ela estava te perturbando também. Então, por isso mesmo, ela estava me perturbando, e aí, no fim das contas, ela ficava toda hora levantando o olho, eu comecei a me perder, sabe? Assim, tipo, depois eu fiquei... você tem uma noção, depois eu fiquei me perguntando, gente, será que eu selei a pele dela?
Tipo assim, o rosto. Você Foi acredita caótico que eu desse fiquei com jeito, essa a gente dúvida? não lembrar. Ela tava o tempo todo, assim, tipo, com essa coisa de eu maquiando ela e ela aqui, ó, tentando responder as pessoas no celular e não sei o que eu fui me perdendo, sabe? Uhum. Preocupada com o tempo, porque ela começou a perturbar a madrinha dela por causa do tempo, por No causa da horário. hora, porque ela gosta de ser pontual, porque ela não queria atrasar, porque não sei o quê, porque, sabe, assim, ela ficou pilhada. Ela Na hora ficou que deu 4 impressionada. horas, e era aqui, tá, o casamento. Era aqui, tipo, no bairro que é do lado aqui. Na hora que deu 4 horas, ela tinha marcado para as 4h30 o casamento. Quando deu 4 horas, que era para a madrinha que estava aqui junto com ela estar lá, ela já começou a perturbar a mulher. Tipo, a minha amiga até falou depois, falou, amiga, que falta de respeito, né? A menina fez tudo por ela, tipo, meu, pegou os docinhos, consertou os docinhos, fez o buquê, tipo assim, fez o maior corre para ela, aí depois ela fica perturbando a pessoa, sabe? Total. Mas a pessoa fica, tipo, sabe, a pessoa acaba ficando tão pilhada que a Que pessoa perde a não noção. enxerga. Perde a noção, Perde total. totalmente a noção. Então acabou que o acabamento da maquiagem não ficou assim. O que você gostaria. Mas é aquilo, cara. É de uma maquiadora para outra maquiadora. Nunca vou te apontar. Porque eu sei que elas perturbam o nosso juízo. Totalmente. Às vezes dá meio ruim, né? Uma delas, até que foi a madrinha, eu não fiz análise facial dela. Vou te mandar também a fotinha aí para você Manda tudo que eu vou dela, te que eu fiz um antes e depois ali e fui fazendo análise meio que na hora, assim, sabe? Não cheguei a medir nem nada, porque não dava tempo. Sim. Mas eu fui tentando ali fazer análise de acordo com o que eu fui vendo ali. Não ficou 100% também, porque é o que eu falei, né? Questão de tempo também e tal. Mas pelo menos fiz. Vamos ver. Eu vou mandar aí para você a análise que eu fiz. Manda, eu vou te analisando, eu vou te mandando. Real. Perfeita, lindona. Vou fazer uns treinos. Amanhã eu tô mais tranquila, vou treinar também. Isso. Eu vou só almoçar agora, mas aí eu vou atualizar o teu Notion, teu plano de ação. Olho isso e já falo contigo também. Tá bom? Tá. Sobre essas análises, sobre os seus próximos passos, para a gente poder ficar alinhada para os próximos, para a gente dar continuidade. Tá bom, senhora? Também é a orientação, né? O meu PDF de orientação. Né? Isso que eu queria que você me mandasse. Eu vou dar uma olhada só lá no seu, o final, porque o meu tá sem finalização. O meu tá sem. Eu parei na parte que. Eu peguei aquele lá que você fez. Eu não tenho também foto, assim, sabe, para fazer esse começo aqui. Sim. Até pensei em fazer uma fotinha aqui, ou pegar uma foto antiga. Genérica também, se for o caso, joga no Pinterest uma foto, tipo, foto de bancada de maquiagem e joga no fundo. Né? É verdade. Não vou ficar me estressando com isso. Fica se estressando, não. Com o tempo você troca, não. Vou pegar, então, uma foto aleatória aqui de bancada, alguma coisa assim, vou pôr no fundo. E vou mandar, e vou fazer essa finalização aqui, vou dar uma olhada lá no seu, como é que você fez lá para dar uma copiada. Isso, por favor. E vou fazer isso que você falou, vou testar por enquanto com as fotos do errado, e depois eu faço, então, e vejo... Vê se vai dar... Esse termômetro aí. Isso aí, faz esse termômetro. É aquilo, eu entrego até hoje ainda com as fotos do errado. Mas dá essa sentida de como as tuas clientes vão se sair com isso. E aí, dependendo, você tira, deixa só as fotos do correto. Tá? Tá, combinado. Maravilha, senhora! Maravilha, senhora! Beijo enorme. Ainda vou te perturbar hoje lá no WhatsApp e a gente vai se falando, tá? Vamos comer, que a gente merece, relaxar a mente. Não, eu já comi tanto aqui durante a mentoria que eu já tô até sem fome. Mas maravilhosa. Ai, um beijão, lindona. Vamos falando. Se precisar de alguma coisa, é só me falar, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tchau. Tchau.